Fala, meu querido amigo, minha querida amiga que me escuta em mais um podcast, A Mesa com o Pastor Murilo. Hoje eu tenho a honra de receber um cara que para mim é um modelo de adoração. Nós temos uma história longa e você vai ter oportunidade de ouvir aqui no podcast. Já conheço esse cara há muito tempo e há muito tempo ele vem tocando a minha vida com uma forma espontânea, uma forma de filho de adorar a Deus. Eu tenho a honra de hoje estar recebendo aqui à mesa Juninho. Juninho, Alê, artista, homem de Deus, líder de adoração e hoje vai conduzir esse podcast com respostas que vão tocar a nossa vida e um modelo simples de como ser explosivo em Jesus. Boa, tamo junto, cara. Prazer aí, prazer estar com vocês aqui, você, o Murilão, toda a galera também. E, cara, vamos nessa junto aí. Vamos conversar sobre Jesus, partir o pão na mesa e vai deixar Jesus falar no nosso coração aí, mano. Amém. Bora. Muito bom. Então, deixa eu contar pra você como tudo aconteceu, né? Não sei se o Juninho vai lembrar, mas nós nos conhecemos, acho que foi na segunda ou na terceira série. Nossa, tem tempo. Guido Miné. Eu acho que foi Guido Miné ou Marta Miranda Del Rey. Não me lembro como que era o nome da escola lá. Eu conheci o Ju lá. O Ju era um cara super bacana, mas a gente era criança, estávamos lá para estudar. E depois nós cruzamos o nosso destino novamente, agora falando sobre ministérios. O Ju era líder de adoração, era líder de juventude, de jovens na igreja onde ele estava. E eu já era pastor e também fazia alguns trabalhos de jovens na igreja onde eu estava. E sempre para mim foi desafiador trabalhar com juventude, então olhar para o Juninho e poder vê-lo trabalhar com juventude era para mim sempre um combustível para tentar fazer algo novo com o rebanho que eu tinha lá. E aí a gente começou a fazer parcerias, o Juninho fazia um trabalho muito legal naquela época, continua fazendo, mas naquela época ele tinha um trabalho muito forte ali com jovens no lugar onde ele estava, na comunidade onde ele estava plantado, e ele me chamava muitas vezes para estar lá, não só para estar participando, mas também como alguém para ser ministrado. E aquilo que tocou meu coração, e eu podia pregar lá 2 vezes, das oportunidades que tive. Um foi num culto manifeste, o outro acho que foi uma sucessão desses cultos também, não me lembro o tema. E muitas das palavras que o Juninho lançava lá, tocavam o meu coração e eu vinha para casa pensando, cara, esse cara é um modelo de adoração. Porque nós fazemos parte do mesmo mundo, mas de extremos diferentes, né? Eu sou um cara mais tradicional, vamos dizer assim, né? Teologicamente dizendo, eu sou um cara meio que ortodoxo. E o Juninho era o cara espontâneo. Era o cara que adorava a Deus mesmo com a vida de maneira profunda. E eu era aquele cara que assistia com medo daquela profundidade, mas louco de vontade de entrar no mar. Sabe aquele tipo de criança que vê as outras brincando na piscina, mergulhando, pulando, mas você fica ali, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas se eu pular e eu afundar, eu tenho medo dessa água, mas com muita vontade de se molhar. Era assim que eu assistia ele, os amigos dele, né? E tudo que Deus estava fazendo na vida dele. E a gente vai poder ouvir agora um pouquinho. Ju, quem é o artista plástico que mora dentro desse templo e tem manifestado a glória de Deus, né, através da sua vida, tocando pessoas? Talvez você não saiba dessa forma tão profunda que você me tocou, mas isso deve acontecer diariamente com as pessoas que estão à sua volta. Quem é esse cara chamado Alê Júnior? Cara, poxa, mano, tem tempo aí que a gente se conhece aí, desde a época do ensino fundamental mesmo lá na escola lá. Cara, muito bom, a gente era apenas 2 meninos ali, né, no meio de uma galera. Cara, confesso que era uma época assim que eu, cara, tava já um pouco longe de Jesus, assim, né, meio pela bagunça da galera, né, depois adolescência também. E por um momento eu fui, cara, quando era de criança ali, eu me entreguei de uma forma bem intensa para Jesus ali. E depois disso, de alguma forma, cara, fui olhando para algumas coisas, olhando para pessoas, olhando para, cara, talvez algum modelo, um sistema, e aquilo me afastou, assim, né? Comecei a colocar algumas réguas ali, alguns parâmetros que aquilo, eu falei, cara, acho que não faz sentido eu estar aqui. Comecei a olhar para as coisas de fora, aquilo me atraía mais, sabe? E, cara, mas um dia Jesus me trouxe de volta, né? De uma forma até meio conturbada, assim, né, os nossos olhos, mas, cara, a gente sabe que o plano de Deus é perfeito, né? Aleluia. E às vezes a gente passa alguns momentos difíceis, né, mas o Senhor nos traz de volta. Passei por um momento de uma enfermidade muito profunda, cara, que praticamente do nada, assim, eu tava fazendo uma cirurgia, né, e tal. E foi muito louco isso, porque,
era realmente um trabalhar de Deus, de Jesus me chamando de volta para o lugar de viver, mano, sabe, esse propósito que ele já tinha plantado no meu coração. Cara, tem ideia, tipo, mano, 12 anos de idade, mano, nossa, eu lembro de eu, cara, sei lá, ir pra algumas igrejas, mano, ir, sei lá, pra São José, pregar era congresso, né, que a gente chamava na época, congresso de criança. Tipo, mano, todo lá, gomadinho, terninho, aqueles terninho quadradão, né, e tal. Ia lá, cara, pregando e tal. Tipo assim, cara, logo depois, mano, praticamente 2 anos depois, eu não queria nem ir pra igreja. Que tipo, isso? Cara, como que esse alto e baixo, né? Isso acontece muito, né? Porque você vê, às vezes, até se depara com situações que te assustam, né? Você vê um cara lá pregando, um cara lá dentro da igreja, e passa um tempo que você fica sem o acompanhar, daqui a pouco você vê o cara em outro polo, né? Em outra pegada, né? E isso talvez esconda muito dessa performance que a gente quer manter mesmo, né? Vamos falar desse mal do terno, né? Então a gente coloca o terno mesmo para esconder muitas vezes, né? O que tá por trás do paletó. Cara, e fala até um pouco, né, do porquê que eu saí, tá muito ligado ao pra onde você está olhando, sabe, cara? Tipo, eu realmente comecei a olhar para as pessoas, eu realmente comecei a olhar para o sistema, assim, por mais que era uma criança, cara. Mas talvez eu ali, né, todo, cara, engomadinho ali e tal, de alguma forma eu já virei meio zoação na rua. Tipo, mano, cara, ser adolescente, ser zoado, né, tipo assim, né. Então, cara, mano, puta, eu não quero ir mais, né, não quero ir mais pra igreja e tal. E, cara, de alguma forma Jesus foi me chamando de volta, né? Eu falei pra você desse caso da enfermidade lá. Minha mãe chegou um dia, cara, foi muito poderoso isso, assim. Por isso que realmente foi o trabalhar de Deus pra... Meu, podia ser pela dor, mas graças a Deus que de alguma forma Deus me trouxe, né? Aleluia. Minha mãe chegou num culto, assim, no domingo, que eu já não tava indo mais esses cultos. Minha mãe chegou assim, cara, ela com meu pai, assim, cara, ela falou, meu, senta aqui. Eu sentei, ela falou, meu, quero te falar uma coisa... Cara, hoje no final do culto o pastor me chamou, né, deu uma palavra pra gente, ele olhou nos meus olhos assim, ele não conhece a gente, é um pastor de fora e tal, ele olhou pra gente e falou assim, cara, seu filho vai chorar lágrimas de dor, vai chorar muito, ele vai ter muita dor, mas pode ficar tranquilo, essa enfermidade não é pra morte, eu vou usar disso pra trazer ele de volta. E você tava bem, Ju. Nessa época tava tudo bem. Eu até senti algumas dores, mas, mano, pra mim era alguma coisa assim, que eu comia, fazia mal pra mim, alguma coisa assim, né? E, cara, isso era um domingo. Aí, durante a semana e tal, passando a semana, chegou, acho que não me engano, numa quarta-feira, eu acho. A quarta ou quinta-feira, não lembro. E nessa manhã, assim, tava indo pra escola, meu pai me chamou assim, cara, acordei pra escola e tal. E eu acordei, eu olhei pra ele e falei, cara, eu tive um sonho estranho hoje. Ele falou, louco, você sonhou? Eu falei, cara, eu sonhei que tinha alguém, de alguma forma, abrindo minha barriga e arrancando um monte de coisa estragada dentro dela. E eu comecei a ver tudo isso, né, e tal. Ele falou, nossa, cara, que isso, vamos repreender, né, e tal. Ele repreendeu lá, orando comigo lá e tal, beleza. Fui pra escola, cara, no meio do período da escola, assim, eu liguei pra minha mãe, assim, cara, falei, meu Deus, mano, preciso ir embora, preciso, cara, de um médico, tô passando mal. Cara, saí correndo, tipo, na época eu fui de bike, ainda com um monte de dor, fui embora pra casa, cheguei em casa, ele me levou pro hospital, já tava sendo internado, às pressas, pra uma cirurgia e tal. E daí uma cirurgia que aparentemente era ser simples, né? Aí levou tipo, uma madrugada toda e no meio dela, como era uma cirurgia que era pra ser simples, foi dada uma anestesia, tipo, cara, de 2 horinhas, né? Aí, cara, depois disso eu acordei e eu vi a cena do meu sonho lá, com a barriga aberta, tipo assim, tinha um pano na minha frente, né? Mas eu conseguia ver a movimentação, vi os médicos, né? A sombra deles passando pra um lado pro outro, alguém gritando assim, né? Cadê o anestesista e tal? Então, aquilo que eu tinha sonhado algum tempo atrás, eu vi acontecendo, né? E daí forte eu acordo... isso, né, cara? Muito forte. Cara, e daí eu acordo no outro dia, depois eu tomei a sedação de novo, no outro dia eu acordo, né? E com um médico, assim, olhando pra mim, assim, cara... Um médico não, né? Tinha um médico, mas acho que, cara, tinha uns 12, mano, tipo, estudantes em volta, assim. Que isso, E o cara olhando, assim, pra mim, assim, apontando, e falou, então, cara... Esse aqui é o caso raro que eu falei pra vocês, que não tem cura, que não sei o quê. Meu Deus. Aí eu... E você tinha quantos anos, Ju, nesse momento? Nessa época eu tava com quase 19 anos, cara. Cara, olha o contexto que você tava. 19 anos. E daí eu, cara, vi isso, eu falei, meu Deus, cara. Aí eu falei, Jesus, eu preciso voltar, cara, tá ligado? Tipo assim, antes, no dia que eu tava tava na maca, né, indo pra sala de cirurgia, assim, eu vi aquelas luzes passando, assim. Falei, Jesus, cara, minha oração era só que, mano, se eu sair daqui, eu volto com força, cara. Tipo, mano, não volto com força e não saio mais, cara. Tipo, e dá pra dizer que esse foi o momento do reencontro, Juninho. Cara, totalmente, Brunão. Eu tive até alguns poucos altos e baixos depois durante a caminhada, né? Mas, cara, foram altos e baixos de...
ainda assim, cara, olhando pra Jesus, assim, sabe? Eu falei, meu, não dá mais pra mim recuar, sabe? Não tem mais pra onde eu voltar. Jesus já me deu uma nova vida, né? Então não dá pra eu voltar pra trás mais, né? Cara, e a partir disso, Jesus foi começando a reconfigurar muita coisa na minha vida, assim, me trazendo pra perto e fazendo os meus olhos brilhar de novo e mirar meus olhos pra um lugar onde eu realmente preciso olhar, que daí é pra Jesus. Aí aquele cara, aquele menino que tinha saído porque tava olhando pra outras coisas, meu, agora eu, cara, de verdade, eu olho pra isso e vejo, meu, praticamente são, cara, 14 anos, cara, tipo, 15 anos com Jesus ali. E eu olho, cara, que meus olhos permanecem em Jesus, assim, sabe? Tipo, Deus. A gente tem as nossas falhas, nossos erros, mas, sabe, não tem como você dormir assim, cara, e achar que você tá fazendo uma coisa errada e sem olhar pra Jesus e pedir perdão e voltar pra Ele, né? Então esse reencontro dessa forma foi muito poderoso, né? E pra testificar ainda mais, né? Esse cara que tava lá fazendo a cirurgia, falou que não tinha cura e tal, mostrando pros estudantes. Mais tarde eu tava, tipo, 6 meses depois lá, uma consulta com ele. Ele perguntou pra mim, cara, você tomando remédio que eu falei pra você lá tomar e tal. Aí só precisava pegar no postinho algumas coisas, documentação, e eu sou meio enrolado com algumas coisas, né? Tem umas coisas que ainda preciso melhorar ainda. E naquela época já era, cara. Daí eu falei, cara, não, acabei de pegar o remédio agora. Ele falou, meu, como que você tá vivo, cara? Ele foi lá, fez, vamos fazer um exame aqui. Aí fez o exame, voltei lá. Ele, cara, você crê em Deus? Daí eu falei, eu creio. Aí ele, cara, então agradece ele porque não tem como explicar isso aqui. Mano, não existe caso dessa forma e tal. Era uma doença chamada doença de Crohn. Cara, é uma doença que afeta muito, assim, né? Tipo, as pessoas, a qualidade de vida das pessoas, né? Alimentação, cara, é muito regrado. E, cara, e aquilo ali tava limitando a minha mente, né? Quando esse cara olhou pra mim e falou assim, meu, você não tem mais nada, cara. Aleluia. Meu Deus, mano, destravou eu assim. E daí esse ponto que você falou do manifeste é tão poderoso, né, cara? Que um dia eu tava depois, cara, na praça de Santa Terezinha, assim. E é tão, cara, o poder da mesa, né? E não exatamente a mesa, né? Mas, cara, esse dia eu tava numa praça, cara, com um amigo, né? Um amigo em comum, né? O Brian, com a gente lá. E a gente tava trocando ideia, assim, e tal. Eu falei, cara, você não sente, mano, de fazer algo a mais, assim, sabe? De deixar Mano, Jesus fluir através de nós, assim, que não sei o que dele, mano. A gente compartilhando da mesma motivação, assim, sabe? De querer viver algo a mais. Daí a gente fala, meu, cara, vamos, sei lá, vamos orar pra alguém, vamos fazer alguma coisa, né? A gente tomou uma açaí, daí saímos do açaí, paramos na praça, ficamos sentados conversando a respeito disso. Aí veio uma menina, cara. Uma menina, ela chega assim e tal, com uma bagzinha assim, com uns bombons, umas trufas lá, numa caixa térmica. Ela olhou, cara, você aceita comprar uma trufa? Essa trufa aqui pra me ajudar no meu tratamento e tal, que não sei o quê. Então, cara, eu olhei pra ela assim e falei, meu, por que você tem? Qual que é o seu problema? Ela, nossa, eu sofro de uma doença, né? Uma doença rara, eu tenho um problema. E isso me afeta, eu preciso tomar um medicamento específico, eu preciso me alimentar de uma forma específica, e não sei o que e tal. Daí, qual que é o nome dessa doença? Ela, doença de Crohn. Rapaz. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, mano, Jesus tá aqui, tá querendo fazer algo. É a Jesuscidência que nós conhecemos. Cara, eu comecei a contar um testemunho pra ela assim, sabe? E daí, cara, numa praça, velho, um açaizão do lado, já deixei o açaí de lado, tava derretendo já e tá nem aí pra sair já mais. Já não era mais o propósito. Já não era mais açaí, já, cara, daqui a pouco eu tava no meio da praça em Terezinha, mano, eu olhei pra ela, comecei a contar testemunho, eu falei, meu, posso orar pra você, cara? Cara, o mesmo Jesus que me curou alguns anos atrás, ele, cara, de alguma forma preparou esse ambiente, ele quer curar você, que não sei o que e tal. Mano, a gente começou a orar por ela, sabe? Aí, cara, foi muito mais profundo que vender uma trufa naquele momento. Cara, nesses dias assim, não, sabe, como esse, ou, cara, alguns dias assim, mano, sabe, te trazer de volta a essência do propósito, cara, pra que você tá vivendo, sabe? A essência de que, mano, por que você foi chamado de verdade, sabe? Será que, mano, tipo, é pra... Mano, a gente trabalhou junto até, né? Eu olhava pra aquilo, mano, será que eu entrei na fábrica querendo ser, cara, executivo da fábrica. Eu falei, meu, eu vou entrar aqui, auxiliar, de auxiliar vou passar operador, e vou ser analista, e vou crescer. E, cara, só que nada disso preenche o espaço, cara, que só Jesus preenche com um propósito, cara, e de realmente viver por algo a mais, né? Então, mano, nesses momentos, assim, Jesus olha pra gente assim e fala, cara, tá vendo, velho? Te chamei pra isso, mano. Muito mais do que você acha que é, né? E é profundo isso, né? Agostinho fala que há um vazio no coração do homem que só Jesus
pode preencher. Deus. E sabe o que eu acho bonito quando você fala isso? Porque em Cristo nossas feridas curam. E eu percebo que muita gente acha sua identidade em Jesus exatamente nos pontos que mais o tornaram frágil. É a ideia de quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Cara, aquela doença quase te levou para a morte, mas ela te trouxe, na verdade, para a vida verdadeira em Jesus. Isso é tão profundo que a partir dali você acha o seu rebanho. Eu gosto muito daquele filme lá do Kung Fu Panda, né? E lá no terceiro, acho que no Kung Fu Panda 3, o panda volta para a aldeia e fala: pai, eu achei meus pandas. E eu não posso mais ficar aqui porque eu achei aqueles que se identificam com a minha identidade. E eu percebo que muitas vezes as nossas fragilidades nos ajustam a se identificar com o propósito de Deus. Cara, você estava ali deitado numa maca, cara, médicos olhando, falando, é uma doença rara, esse cara talvez não vai sobreviver, ou vai ter uma vida muito curta, ou uma vida muito limitada, com 19 anos desenvolveu essa síndrome rara, e dali você estava tomando um açaí, talvez o que um enfermo dessa doença não podia fazer, você estava ali fazendo, já adorando a Deus, dizendo, olha, essa enfermidade foi presa na cruz e lá ela está, e agora você está carregando vida a partir daquela enfermidade. É poderoso demais, cara. E essa é uma palavra que eu acho que tem que se encaixar para aquele casal que está passando por um processo de reconstrução, ou para aquele cara que está se ressocializando do uso de drogas, ou para aquele cara que tem muito problema com violência física, porque é dali, cara, que Deus pode fazer aquela ferida se tornar cura para os outros irmãos. Com certeza, cara. Cara, é tão... Né, você começou falando ali, né? Até engraçado, porque no começo eu falei, mano, cara, de adoração, né? Fiquei até, vamos não, que isso? Tipo, né, da gente, cara, ser um adorador, né? E, cara, eu tipo assim, cara, não canto, não faço parte do louvor, né, e tal. Mas é muito da hora a gente falar sobre adoração, porque realmente, cara, a adoração é muito além disso, né? É muito além de cara, você faz parte do Ministério de Louvor, então você é o adorador, né? E a Bíblia fala sobre a gente nos tornarmos um adorador em espírito e em verdade, né? E, cara, de verdade mesmo, não é essa verdade que a Bíblia fala, é sobre nós nos tornarmos verdadeiros, né? Tipo, cara, como nós realmente somos, né? Eu poderia chegar aqui, sei lá, pegar... Nem sei se eu conseguiria, né? Mas, sei lá, poderia chegar aqui tentando falar de uma forma mais certinha, talvez de um jeito, talvez de um até como social, alguma coisa. E, cara, poderia trazer uma aparência muito legal, sabe? Mas eu não estaria sendo verdadeiro, sabe? Eu não estaria sendo quem eu realmente sou, né? E quando a gente começa a olhar para essa liberdade que Jesus nos dá, de realmente nós nos tornar, nós vivermos como aquilo que Ele nos chamou... Sabe, Jesus, ele coloca algo muito específico dentro de cada um de nós, né? Nós falamos sobre propósito, existe um propósito eterno, mas, cara, existe um propósito particular de cada um que Deus chamou e somente, cara, somente você pode cumprir, né? Somente eu posso cumprir a maneira que preciso cumprir, né? Então, no meio disso tudo, assim, a gente começa a enxergar, cara, o quanto Deus, ele é... Sabe, detalhista com as coisas, cara. Ele planta algo no nosso coração que em algum momento, cara, aquilo ali vai servir para construir aquilo que Deus está fazendo. Sabe, você falou do Manifest, né? Olha que legal, cara. O Manifest era uma conferência que a gente fazia, né? Da época do carnaval, na igreja que eu era antes. E, cara, teve um culto, foi muito legal, porque um dos Manifest... A gente sempre montava uma decoração, né? Eu era líder de jovens lá, então a gente tinha essa ideia de cara, todo mês tinha um culto. Então, mano, a gente tinha um pallet, tema. Jornal. Nossa, a gente inventava tantas coisas. E a cada mês a gente tinha um culto e, cara, a gente orava, buscava Jesus, buscava um tema. E, cara, nesse tema a gente falava, precisa não só conversar trazendo uma palavra a respeito disso, mas todo o ambiente, né? Precisa conversar e trazer algum cenário que vai trazer essa identidade. As pessoas vão chegar aqui e já vão sentir parte do que está sendo falado, né? Como a gente teve, cara, teve o fight aqui, mano, capuchinha, duas luvonas gigantes lá atrás. Cara, teve um lá do Fire também, mano, já fez uma chamazona atrás também lá. Então, cara, cada coisa a gente fazia uma coisa. E nesse do Manifest foi uma época bem corrido, que a gente também tirou um tempo, que era a época do carnaval, então tirou um tempo pra evangelizar nas ruas. Daí, cara, tava uma conexão muito legal com o Caio, o Candinho, da Terrila lá.
E daí o Caião, cara, mano, tem um pessoal daqui, do Dunamis está aqui, vamos juntar a galera pra gente fazer um evangelismo de rua, né? No carnaval, viemos pra Tremembé até. Cara, um bloquinho de carnaval lá, evangelizar a galera. Então, tipo assim, a gente acabou deixando um pouco da decoração de lado no momento ali pra poder focar em outras coisas. E daí, mano, o Jonas, que era um brother nosso lá, que liderava junto comigo, ele olhou, cara, mas não vai ter nada com o nome, né? Tipo, do tema, que cada dia era um manifesto de alguma coisa, né? Aí eu falei, cara, acho que não. Dele, mano, por que você não faz aí na hora? Eu falei, louco, mano. Faz na hora. Aí tinha umas placas que a gente ia colocar lá. Eu falei, não deu tempo de fazer. Ele, mano, faz na hora, durante o culto mesmo. E daí, enquanto rolava o louvor, né, a adoração ali, eu tava, cara, com uma tela em branco do lado ali, em cima do palco também, com os spray do lado ali, cara, e pintando na hora. Cara, que profundo. Aí, tipo assim, sabe, eu saí daquilo ali, eu falei, meu Deus, velho. Cara, eu consigo adorar a Deus sem estar cantando algo. Eu consigo adorar a Deus sem estar ali, sabe, em cima, com o microfone na mão. Então eu consigo adorar a Deus com aquilo que Ele colocou de mim. Tipo, cara, quando criança eu gostava de pegar o spray e rabiscar uma parede. Tipo, né, tomava lá uns apavoros dos meus pais, né? Liberdade para manifestar quem você é. Olha como a adoração é algo profundo, Ju. Mas... E sabe, eu acho tão importante, cara, eu não posso perder a pastoral que você abriu aqui, né, cara? É como se nós estivéssemos no jogo, você quica a bola agora na minha frente, com a pequena área livre e o goleiro olhando pro céu, cara. Cara, tem que sair um gol dessa palavra. Mas assim, o conceito da palavra adoração, ela é carregada de religiosidade. Então quando a gente fala sobre adoração, as pessoas personificam a adoração exatamente nisso. Um músico, momento do louvor, alguém levantando as mãos. Mas a gente olha para as páginas bíblicas e vê que adoração é algo muito mais profundo e verdadeiro. O Rick Warren, numa Vida com Propósito, ele define a palavra adoração. É tudo aquilo que faz Deus sorrir. Eu acho isso lindo, cara. Porque o que é adoração? É aquilo que faz Deus sorrir. E, cara, quando eu olho para a Bíblia, eu fico pensando como nós limitamos a adoração. Porque quando eu estou dando liberdade para o Espírito Santo agir em mim de tal forma que o reino de Deus seja visto através da minha vida, cara, eu estou adorando. Cara, isso pode ser feito a todo tempo. A todo momento eu posso adorar, posso manifestar o reino de Deus em toda ocasião onde Deus me plantou. E por que eu falo isso? Porque eu sempre brinco que tem 3 pessoas na Bíblia que Deus declarou estar procurando. Lá em Ezequiel ele fala, né? Eu procuro alguém que se coloque na brecha. Deus está procurando um intercessor. O conselho que Paulo dá a Timóteo é: procura te apresentar como obreiro que maneja bem a palavra da verdade e não tem nada a se envergonhar. Deus está procurando os obreiros que manejam bem a palavra, os preparados. Mas quando Jesus está à beira do poço com a mulher, ele fala, porque o Pai está à procura daqueles que o adoram, em espírito e em verdade. Cara, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E a adoração profunda, ela nasce no conceito da liberdade. Porque onde não há medo, o perfeito amor se manifesta. E o perfeito amor nos leva ao plano de adoração perfeito no Abba, no Pai. E, cara, isso é muito poderoso, porque assim, cara, um pássaro preso numa gaiola, ele tem segurança, mas ele não tem liberdade. Ele canta, mas ele canta talvez da sua tristeza. Ele não adora a beleza do Criador. E por que eu acho que os ambientes religiosos, eles travam? Porque eles te dão segurança, mas eles não te dão liberdade. Cara, o senso profético abre isso e nos dá liberdade para adorar a Deus. E de verdade, um pássaro só precisa ser sustentado por um pecador quando ele está preso. Porque quando ele está solto, Deus sustenta. Deus sustenta o adorador quando ele sai das gaiolas da adoração, da religião. Então, cara, isso é muito profundo, cara. E é por isso, Ju, que eu te trouxe pra cá, e é por isso que eu te sigo já há muito tempo, e é por isso que você, né, é aquele discípulo que tá lá na frente me dizendo assim, vem Murilão, vem Murilão. Cara, dá pé pra gente aqui, cara, porque você me conduz a uma adoração espontânea. E é isso que eu quero te perguntar. Cara, tenta definir pra gente, mostrar isso pra gente, Juninho. O que é adoração espontânea para você? Porque eu percebo que você faz isso com leveza. Eu percebo que isso não é para você tipo assim, uma definição clássica teológica. É sua vida. Cara, eu sou isso, Murilo. Eu acordo fazendo coisas naturais para Deus que eu adoro no final do dia. Cara, conta um pouquinho de como a gente pode transformar uma vida lá na fábrica, sendo um analista, ou trabalhando numa linha de produção, ou sendo um motorista de um aplicativo, mas adorando a Deus com a vida. Cara,
sabe o que eu tenho pensado por esses últimos tempos, assim? Cara, que realmente o que eu faço não tem definido, sabe? Então, tipo assim, cara, e podia falar aqui, porque eu dei um exemplo, né, de eu pintar lá a tela durante o culto, aquilo ser a minha adoração ali, né? Mas, cara, é muito fácil de alguma forma eu me prender a isso. Eu falo assim, cara, agora eu sou um artista, então a minha forma de adorar a Deus é através da arte. Então, esse é quem eu sou, né? Tipo assim, um artista adorador ali e tal, então... Mas o que você perguntou ali foi muito legal, porque, cara, no dia a dia, como que você consegue viver um estilo de adoração? Eu olho pra adoração, assim, cara, de um estilo de vida, e eu olho para aquilo que eu faço, ele não é o fim em si mesmo, mas ele é só um meio que me leva para Jesus, tá ligado? Então eu olho pra arte, mano, eu conheço vários artistas, assim, cara, muito incríveis, mano, os caras muito, assim, mano, de talento surreal, assim, sobrenatural quase, né? E daí você vai conversar com os caras falam, mano, então eu vivo isso aqui, cara, eu vivo a arte, então a arte é a essência da vida, é o respirar, que não sei o quê. E, cara, se eu converso com um cara desse, eu olho, mano, da hora, velho, mas eu não consigo ser assim. Tipo, eu não consigo olhar pra uma coisa específica que eu faço e falar, cara, minha vida é isso aqui, cara. Tipo, mano, não é, sabe? Minha vida é tudo aquilo que Deus me chamou pra fazer e viver. Cara, hoje de manhã eu saí, cara, pra correr. Tipo, mano, tava lá, mano, eu acordei bem e tal, disposto, fui ia trabalhar. Falei, mano, cara, vou fazer uma corridinha antes e tal. E, cara, eu fui lá, eu corri, e daí eu voltei assim, parei, sentei assim, eu falei, cara, por que eu tenho corrido, né? E daí tentei buscar no meu coração, assim, porque eu tenho feito uma academia, um exercício e tal. E eu lembrei, falei, cara, a gente precisa cuidar do tempo do Espírito Santo. Eu preciso cuidar daquilo que o Senhor nos deu, sabe? A gente precisa ser bons mordomos. Se a gente não consegue ser bons mordomos e cuidar daquilo que Deus nos deu, que é aquilo que a gente pode ver, que é o nosso corpo, quanto mais, sei lá, talvez o nosso talento, a nossa mente, o nosso coração, que é aquilo que a gente não consegue tocar, né? Então a gente precisa de alguma forma, cara, cuidar das coisas simples, né? Sei lá, um cuidado com o corpo, um cuidado com a casa, cara, um cuidado com o carro. Meu, sei lá, de eu estar lá lavando meu carro, tipo assim, cara, não consigo lavar porque eu moro no apartamento, mas mandar lavar e manter ele limpo, manter ele, cara, com óleo trocado. É um ato de eu realmente olhar e ser um bom mordomo que Deus tem colocado em minhas mãos, né? Então, quando eu cumpro tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, cara, isso ele é um ato de adoração mais poderoso, assim, sabe? Então, não é só ficar preso a um tipo, cara, talvez um ritual ali, né? Alguma forma de fazer, mas é eu entender, cara, que cada detalhe, cada minha vida, ela aponta para Cristo, aponta para que o Senhor tá realmente fazendo, né? E tipo, em nós, e daí, cara, não adianta, começa a fluir através de nós, né? E aí tudo. Isso define tudo. É toda ação. Já não tem mais nada que você não consiga aplicar esse conceito. Porque de dormir e acordar, de comer ou a jejuar, de andar ou de estar parado, de trabalhar ou de não estar trabalhando, tudo pode ser um modelo poderoso de adoração. Cara, até você parar a pensar, né? Às vezes a gente até de alguma forma demoniza um pouco até o descansar, né? Sim. Cara, não posso cansar porque eu preciso estar ali, tá milhão, servindo na igreja, servindo no tal ministério, servindo tudo isso. E, cara, a gente esquece de descansar, só que a gente esquece que também, cara, que é uma direção de Deus pra gente até mesmo, né, cara, Deus fala, cara, que no sétimo dia, sabe, Deus descansou, tipo assim, sabe, então houve um descanso ali pra mostrar pro homem o quão é importante aquilo, né. Não era uma necessidade de Deus, mas ele deu o modelo para que nós pudéssemos seguir. E dá pra gente dizer que falta de descanso é pecado. Meu Deus, e cara, tem muita gente em pecado porque não descansa. E olha que o ativismo é uma coisa que tenta nos levar a um estilo de comprovação de que nós somos realmente eficazes. Não, eu tô fazendo. E é o que você falou, muito se personifica no fazer. Mas a verdade, Jesus nos chamou para ser. E o ser nem sempre tá visível, né? Às vezes está no invisível, né? Está acontecendo por dentro, foi o que você falou, né? Não é a imagem de fora, mas é a imagem de dentro que está sendo reconstruída, né? É o que o apóstolo Paulo fala, embora meu corpo físico esteja se deteriorando, o homem espiritual em mim, ele está crescendo, cara. Ele está se manifestando cada vez mais profundo em Cristo. Você falou um negócio muito legal, João, que eu também não posso deixar de citar aqui, cara. A gente começa a falar sobre conexões, né? Eu tinha um texto na minha mente que eu estava pronto para te perguntar, né? Juninho, onde as artes plásticas, né? Seu forte aí, ele te conecta a Jesus, mas daí você levou
para um outro link que me fez pensar, cara, eu tenho que falar sobre isso. Você falou sobre exercício físico, né? Que você acordou hoje, foi pra academia, fez uma corridinha e tal, bacana. E tem muita gente que também demoniza esse assunto. Cara, lugar de crente não é na academia. E eu vejo até gente falando, né? Não, porque o apóstolo Paulo falou que o exercício físico é de pouco proveito para a vida piedosa, né? E a gente precisa lembrar que esse texto ele é falado para um povo que andava 10 quilômetros para chegar no serviço. Quando chegava no serviço, o cara era ferreiro, né? Tava lá, né? Fazendo o bíceps, o tríceps de maneira muito intensa. E para aquele povo, o exercício físico, de fato, era de pouco proveito para a vida na piedade. Só que o nosso estilo de vida hoje é diferente, né, cara? A gente trabalha quase que 8 horas sentado. Eu, pelo menos, só mexo os meus dedos lá no teclado. Então, há uma diferença entre o tempo que o apóstolo Paulo falou e o tempo que nós estamos vivendo, né? E é uma regra da hermenêutica, né, que um texto fora do seu contexto é um pretexto para uma heresia. Então, se monta heresias quando a gente tira o contexto. Mas aí, falando sobre adoração, há ambientes que ainda as pessoas dizem não é o ambiente do adorador, como é a academia, como é o exercício físico. Então, é pra gente ainda um mito conciliar o adorador fazendo crossfit, o adorador numa maratona, o adorador lá na academia puxando peso e lá, né, tentando fazer algo diferente. Cara, para estes ambientes, qual que é o segredo, Juninho, cara, de ter uma vida de adoração nesses ambientes que, cara, não tem louvorzinho lá. Lá não tem playback tocando. Você tá adorando com a música da Lady Gaga. Lá cantando, torando, e gente falando sobre adultério do seu lado, o outro cara cobiçando a menina que tá ali fazendo exercício físico, e você tá ali, cara, um santo na casa de César, prestando adoração ao seu Deus. Cara, sabe o que eu tenho pensado, assim? Eu, de alguma forma, cara, a gente precisa nos tornarmos um bom exemplo, sabe? Então, tipo, mano, talvez eu, cara, tava tocando uma outra música, mas, mano, eu tô com meu fone, talvez ouvindo um podcast, talvez ouvindo alguma outra coisa. E se tornando, cara, alguém irrepreensível, sabe? Tipo, de alguma forma. Sabe que a gente vai ter algumas falhas e erros, sim, mas a gente precisa realmente olhar pra esse texto e falar, cara, eu preciso ser esse cara. Eu preciso ser alguém irrepreensível, né? Ainda mais a gente falando sobre, cara, a gente, né, como obreiro, como cara, uma diaconia, né, um chamado pastoral. Então, são itens indispensáveis, né, para uma aprovação de um obreiro ali, né, que já fala sobre lá em Timóteo, né, vai descrever ali sobre isso. Então, de uma forma, uma vida irrepreensível. E, cara, e quando a gente se torna um bom exemplo, de alguma forma, cara, as pessoas vão notar isso. E, cara, notando isso, mano, meu, em diversos ambientes, assim. Confesso pra você que na academia ainda nunca tive nenhuma experiência a respeito disso, né? Ah, pô, tô ali, alguém veio conversar comigo, talvez pouco tempo que eu faço também e tal. Mas, cara, quantas vezes, mano, em um ambiente de trabalho, né, eu tô ali pintando, fazendo algo, ou então, cara, fui chamado para algum evento lá de alguém para poder fazer alguma coisa e poder compartilhar, daqui a pouco, no final, poder compartilhar sobre Jesus, de lugares que a gente tá e daqui a pouco, no final, alguém, cara, você é diferente, você é crente, tipo, né? Tipo, você fala, cara... Típica fala, né? Só amigo de Jesus, né, no fim das contas, né? O que a gente mais quer se tornar é amigo de Jesus, né? Então, tipo assim, e cara... E não tem nada mais prazeroso, cara, de você ver uma brecha, né, dessa, assim, sabe? Então eu acho que existe sim, cara, alguns que vão chegar, tipo... Às vezes eu já me comparei muito, assim, com algumas pessoas, cara, com pessoas que eu conheço, né? Que é todo mais extravagante, cara, e chega no ambiente e... Cara, bom dia, Pai do Senhor, não sei o que e tal. Todo mundo já sabe que é pastor, que é crente e tal. E, cara, eu falei, mano, eu acho que tem que ser assim, né? Aí eu olho... Mano, eu não consigo. Então, tipo, se eu for, não vou ser de verdade, não vou ser verdadeiro, né? Então, deixa eu, cara, ser quem eu sou, então eu preciso, cara, manifestar Cristo de alguma forma, cara. Então, eu vou manifestar Cristo na excelência, cara, de um modo de se portar, sabe? Realmente de entregar, mano, uma boa, cara, boa aparência, mano, jeito de andar, jeito de se vestir, tipo, cara, não que a gente vai
se modelar e querer fazer isso por causa disso. Mas, cara, o Senhor, quando Ele começa a mudar a gente, Ele muda de dentro para fora. Mas, mano, as coisas à nossa volta começam também a ser diferentes. A Bíblia fala, cara, de um coração alegre formosear até o rosto, né? Tipo, né? Na verdade, o espiritual, ele move o físico, né, cara? Totalmente, cara. Totalmente. A gente vê, às vezes, cara, então um sorriso no rosto, né? A gente costuma brincar na igreja lá, né? Que daí, cara, às vezes, tipo, você chega na igreja e, tipo, a gente costuma muito falar, né? Começa o culto, né? Ou, cara, qualquer lugar que você vai, um áudio de alguém, primeira coisa, você está feliz, cara? Você está feliz, né? Aí você chega na igreja lá, cara, daí tem alguém com a plaquinha lá, você tá feliz? Aí você olha para aquilo e você fala, cara, não tô legal hoje, né? Mas, meu, talvez até aquele cara que tá perguntando pra você através daquela placa, ele passou um dia terrível, cara. Passou um dia muito difícil, mas ele tá ali com aquela placa ali, você está feliz? Ou seja, cara, aquilo que às vezes o sentimento dele não move, sabe, a vida dele, então ele vai servir a si mesmo, porque ele sabe, cara, que tá fazendo algo é Cristo, não é somente ele, somente a atitude dele, né? Então as pessoas começam a ser impactadas por aquilo que a gente carrega, né? Cristo em nós, né? Então isso cara, acho que é muito precioso, assim, acho que é a maior chave, assim, a gente... Cara, ser de verdade, ser verdadeiro, assim. Eu tava, essa semana, domingo agora, né, a gente fui para São José lá com o Léo, né, o pastor da nossa igreja ali. Ele foi ministrar e ele, cara, ministrou uma parada muito poderosa lá. Ele falou, ele deu dois opostos, assim, né. Ele falou, cara, não tem como você ser verdadeiro e ser perfeito. Ser de verdade e ser perfeito. Rapaz. Aí a gente, cara, todo mundo bugou, né? Eu falei, meu, como assim, cara? A gente quer, a Bíblia fala pra gente ser perfeito, também ser de verdade. Mas a gente olha, cara, realmente essa perfeição e verdade só habita em Cristo, né? E quando a gente carrega uma vida verdadeira, mano, as nossas falhas, os nossos erros, talvez, cara, pessoas que só convivem com a gente em algum certo ponto, elas vão olhar para aquilo e vão sempre achar a gente muito perfeito, né? Mas, mano, aquele que convive com a gente, a nossa família, a sua esposa, o filho, conhece, cara, sabe as nossas falhas e sabe nossos erros e sabe que a gente não é perfeito. Cara, e a gente é de verdade. Então, se tornar de verdade, ele nos leva pro caminho da perfeição, que é Cristo. Então, tipo, cara, a gente ficou assim, meu Deus, velho. Meu, então o poder de ser de verdade, ele é muito poderoso, né? Porque as pessoas vão olhar pra gente e ver algo em nós, cara. Alguma coisa que naquele dia de um momento difícil dela, mano, ela vai olhar e ela vai pedir uma oração, ela vai buscar alguma coisa, buscar uma palavra, algum abraço, sabe? Alguma palavra de afirmação, alguma coisa, algum conselho, né? Isso é reflexo da nossa vida, de uma vida, cara, verdadeira, né? Isso é profundo demais. Por que isso é profundo? Porque isso só nos leva a mostrar Jesus até na nossa fraqueza. Jesus pode ser visto. Eu li uma vez uma experiência que Lutero teve. Ele estava orando e aí ele falou que um espírito maligno se aproximou dele e disse: Lutero, você é um mentiroso. Lutero, você é um covarde. Lutero, você é um homem fraco. Ele ficou quieto e ele disse: eu preciso concordar com você, mas você esqueceu de mais algumas coisas. Além de fraco, mentiroso e covarde, eu também sou omisso, eu também sou tímido, eu sou avarento, eu tenho ciúmes, às vezes muita raiva. E ele aumentou a lista de pecado, cara, 2, 3, 4, 5 vezes. Mas daí no final ele disse: mas a minha esperança é de saber que já não sou mais eu que vivo em mim, mas Cristo habita em mim. E o Cristo que habita em mim, este tem me levado a ser uma nova criatura, um filho de Deus. E isso é profundo, porque muitas vezes a sua fragilidade te une às pessoas. Porque o cara, quando ele não mostra a fragilidade e ele vive naquele estereótipo de eu sou perfeito, ele afasta as pessoas. Cara, eu passei na frente de uma igreja uma vez que eu achei linda a frase: aqui é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Porque é uma verdade, cara. Ninguém é perfeito, mas tentar levar uma vida onde você sustenta a plataforma da perfeição, cara, é muito penoso e é dolorido. Por quê? Porque você engana a si mesmo. E eu vi uma vez uma pesquisa dentro que o cérebro ele é capaz de entender como verdade uma mentira que é repetida muitas vezes. E ele começa a questionar se aquilo é mentira de novo. E às vezes a gente começa a mentir para nós mesmos.
Não, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso. E boa parte do diagnóstico de cura começa quando você reconhece a doença. Então, um adorador de verdade não significa que ele é um adorador perfeito, mas ele é um adorador verdadeiro, que volta exatamente o que Jesus disse. Eu não estou à procura dos adoradores perfeitos, mas daqueles que me adoram em espírito e em verdade. Se espírito fala da profundeza do íntimo, verdade fala daquilo que quebra a realidade da estrutura da mentira. É poderoso, né, cara? E eu acho que tá muito ligado a isso, né, Juninho? Cara, sabe o que é? Eu vi até acho que uns cortezinhos lá que você tava com o Abel, né? O Adil, né? Isso. Semana passada. E eu vi ele citou um pouco lá sobre o filho pródigo, né? Cara, eu queimo demais por esse texto, mano. Você não tem ideia, assim. Tipo, mano, isso... Né, eu sempre olho pra isso, assim. Eu falo, cara, Jesus, se eu começar a achar que eu tenho um pouquinho de direito em alguma coisa, cara... Mano, me lembra, velho, que na verdade eu sou o cara mais perdido de todos, assim, e preciso cada vez mais da sua graça. Então, tipo assim, eu olho pra esse texto, assim, a gente falou ali, né, cara, da perfeição, e, cara, e a perfeição a gente vai ter que fazer da força do braço, cara. Tipo, né, a gente vai ter que dar um jeito de fazer aquilo, né. E agora, quem é de verdade e quem realmente entende, cara, que a gente não precisa provar nada pra ninguém, a gente só precisa, cara, de uma graça de Deus, mano, ele tá disposto a reconhecer as suas falhas e seus erros, mano. Tipo, cara, a gente vai olhar pra essa parábola e a gente automaticamente, cara, a gente olha e julga o filho, cara, pródigo ali, o filho novo, né, que se desviou. É espontâneo da gente olhar e começar a colocar pecado ali, né? Cara, que o cara abandonou tudo, tinha tudo ali de mão beijada. Cara, no dia de hoje, você para pensar numa família normal, né, um filho que tem tudo, né, cara, e decide... Remonta isso no contexto atual, né? Cara, você vai ser o irmão mais velho, ele falando, saiu, foi vadiar, agora tá colhendo as consequências, né? Com certeza, cara, vai viver longe e tal. Mas, cara, a Bíblia fala que um dia esse jovem, ele cai em si, né, cara? Ele cai em si e ele ainda, por mais que ele é o cara que ele se afastou e quis viver a vida dele, ele ainda tem um pouco da mesma mente do irmão mais velho. Porque quando ele pensa, cara, se eu voltar, pelo menos vou ser um escravo, porque eu não tenho mais direito de ser filho, né? E aí que tá, cara, a gente não tem direito de ser filho, a gente tem a graça de ser filho, cara. Mano, isso é muito poderoso. Porque, cara, Jesus tá ali contando essa parábola para uns fariseus que estavam ali tentando pegar Jesus de alguma forma, questioná-lo, né? E aí, cara, um filho que é todo perfeito, sabe, sente muito direito, ele olha, cara, mano, eu não vou me sentar nessa mesa. Essa mesa aí de graça, essa mesa de, cara, tem uma comida, tem, cara, tem um churrasco ali, né, pra comemorar a volta do filho. E eu, cara, que tô aqui, né? Tô trabalhando desde o começo e nem um cabrito eu ganhei, né? Pra festejar com os meus amigos, né? E é um cara que tá ali, mano, disposto a mostrar a sua performance. Agora, cara, o filho mais novo, ele já não tem mais o que mostrar, cara. Ele só tem, tipo assim, cara, eu tô aqui, velho. Isso é muito profundo, né, cara? E, cara, e a nossa vida com Jesus é essa, sabe? Tipo, sabe, ele não quer ver a nossa performance, cara. Ele não quer ver, sabe, as nossas obras, nossas boas obras, chegar aqui, ó, Senhor, ó, que eu fiz e tal. E, cara, e qual é o sério risco de a gente chegar lá, mostrar um monte de obra pra Jesus e falar, cara, eu nem te conheço. Mano, coisas que aos nossos olhos seriam incríveis, né, cara? Mano, que a gente pira em ver alguém profetizando. Isso é uma verdade. O texto bíblico fala sobre isso, né? Olha, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu falei. Eu não vos conheço. Essas atitudes são atitudes que caracteriza muitos de nós, né? Expulsar demônio, curar enfermos, né? E aí a gente tomar uma invertida dessa. Cara, aparta-te de mim porque eu não te reconheço. Eu acho que a palavra reconhecer que tá mesmo no relacionamento. Nós não tínhamos um relacionamento para você chegar em mim e dizer assim, eu sou um dos teus. Isso é muito profundo, né? Meu Deus, cara. Mano, é muito louco. Então, tipo assim, cara, é alguém que só sabe agora viver a graça de Deus, sabe? Só realmente se entregou ali e não tem mais nada, sabe? Tipo, meu, e o mais poderoso, cara, é que, tipo assim, Jesus, mano, ele olha pra isso e ele conta essa parábola, né? De um pai com 2 filhos e tal. E eu gosto, cara, de uma interpretação, cara, muito, muito da hora do Tim Keller, mano. Que a gente olha para esse texto, né, e a gente fala, né, o filho pródigo, né, e tal. E realmente a palavra pródigo tem a ver com aquele que esbanja, né, esbanjador, gastador, né. E aí a gente olha para isso, né. Só que a gente esquece, cara,
que, tipo assim, esse filho voltou, ele já gastou tudo que ele tinha recebido. O pai olhou pra ele, correu pra ele ainda, correu ao encontro dele, né? Tem esse detalhe ainda, né? Tipo, não precisou nem chegar, já correu lá, beijando ele, abraçando ele. Colocou, sabe, uma roupa nova, uma sandália, um anel e tal, e trouxe de volta pra uma mesa e colocou ainda, cara, o melhor cabrito, colocou a melhor comida e decidiu fazer uma festa. Meu, quem realmente é o esbanjador dessa história, né, velho? Quem tá dando mais, né? Quem tá dando tudo, né? É o pai, cara. Tipo, então, o Tim Keller fala sobre isso. Ele tem um livro chamado Deus Pródigo. Meu, esse livro é surreal, cara. A gente olha na perspectiva assim, meu, você pode fazer, cara, qualquer coisa. Você pode fazer tudo, cara, mas, meu, o Deus pródigo ali, né? O Deus esbanjador, ele entregou, cara, o que ninguém pode entregar. Deus sempre dá mais, né, cara? Não tem. Ele sempre entrega mais, né? A gente não tem dívida, assim, sabe? A gente não tem, assim, cara, não, Deus tá me devendo alguma coisa. Cara, não tem como. Não tem como você olhar pra isso e falar assim, cara, eu tô dando mais que Deus. Deus deu mais. E o mais precioso de tudo isso, que entra que uma coisa assim, entra em um ponto que, cara, que mudou a minha vida, que eu acho que é o tema do que você tem vivido aqui também, é a mesa, né? Então, tipo assim, cara, é um pai que decide restaurar o filho, mano, ele coloca ele no lugar da mesa. Mano, a gente sabe, cara, que empregados, talvez escravos ali, cara, não tinha o acesso à mesa. Mano, e a gente olha pra isso, e a gente vê, cara, que a gente olha pra Jesus está sempre disposto a nos colocar de volta na mesa, né? E, cara, é porque na mesa a gente não tem, sabe, diferenças, a gente está ali partilhando do mesmo pão, a gente está, sabe, se alegrando, celebrando, a gente consegue olhar nos olhos, né? A gente consegue realmente rasgar o nosso coração, a gente não tem altura um mais alto que o outro, né? Cara, a gente realmente está na mesa. A mesa nivela. Família, é sobre realmente as pessoas conhecer quem você realmente é. Cara, o pai conhecia muito bem o filho, com certeza tinha as notícias de como o filho estava vivendo. Mano, naquele momento ele decidiu somente estar na mesa com o filho, celebrando aquilo, trazendo de volta, né? E tá, sabe, olhando de novo nos olhos do filho e falando, cara, dizendo para ele o quanto ele era amado, quanto ele era perdoado, o quanto, sabe, o pai estava querendo trazer ele de volta e restaurar todas as coisas ali, né? Então daí você olha para um contexto final, cara, a parábola termina com um pai tentando, sabe, insistir com o filho mais velho para sentar à mesa. Sei que o filho mais novo, todo rebelde, já tava ali. Aí, meu Deus, velho. Cara, a gente é esse... Quem que a gente é? O todo certão que a gente olha assim, o todo religioso, e olha pra isso e fala, cara, não, Jesus não deveria estar com esse cara, não. Às vezes a gente vê um novo... Cara, pessoas novas convertidas, né? Ou então chegou recente na igreja... Caramba, tá liderando tal coisa. Nossa, tá fazendo tal coisa. Tá na mesa com o pastor. Aí, eu tô aqui tantos anos, né? Querendo dar carteirada. Trabalhando, servindo, né? Deus, e nunca tive essa oportunidade, né? Meu Deus, cara. E daí você olha pra isso e fala, cara, não é sobre isso, sabe? Não é sobre isso. É sobre, cara, realmente a gente viver uma vida de verdade, na mesa, amando Jesus, e no tempo certo o Senhor faz todas as coisas, mas a gente sempre tem que ter esse sentimento, essa verdade no nosso coração, velho. Cara, que é pela graça dele, nada, cara, nada é pelo mérito nosso, a gente não tem direito de nada. Então, cara, eu olho pra tudo que eu faço, ele nem tá falando sobre as coisas que a gente faz, eu olho pra tudo que eu faço, cara, e se Jesus tirar essas coisas de mim? Exato. Tipo, cara, será que eu continuo ainda sendo um adorador sem a arte, por exemplo? Eu olho pra arte e vejo ela como, cara, uma ferramenta de adoração. Aí se, cara, agora eu não posso mais fazer isso. Aí, será que eu vou continuar sendo um adorador? Sendo realmente... Então, tipo, cara, essa adoração, ela nos leva pra um lugar de estar perto de Deus. De estar assim, cara, o que Deus tá fazendo? Eu quero fazer, eu quero participar. O que Jesus está fazendo nesse momento? Eu quero estar perto, eu quero de alguma forma participar. Eu estava lembrando hoje, cara, de algo assim que queimou muito no meu coração, de um tempo pra cá, assim, eu também tenho passado por isso, mas eu passei por uma transição também, né, de, cara, uns anos no ministério, cara, cresci ali, me converti, voltei pra Jesus ali, fui batizado, cara, fui, cara, líder, daqui a pouco eu tava lá como, cara, pastoreando, pastor jovens lá também e tal. E daí, um momento, Jesus pede e fala, cara, para tudo isso aqui, vem voltar pra um lugar, né? E daí eu falei, cara, mas minha vida é tudo certinha, cara. Tô andando, as coisas tá acontecendo, o ministério tá legal, o trabalho tá legal. Meu, acabei de casar, fazia um ano que tava casado, tá tudo fluindo muito bem, né?
E daí, cara, Jesus não dá essa palavra pra gente, cara, ir pra um novo lugar, mas automaticamente ele já nos mostrou, nos deu uma direção de um lugar que seria, cara, deu sonhos pra minha esposa, deu algumas direções específicas pra gente assim, e a gente foi. Só que não fazia sentido pra gente, cara, não fazia sentido nenhum na minha cabeça, não, cara, de verdade, velho. Hoje a gente tá congregando na Poema, já fazem, cara, tá indo pro 6º ano lá. E, cara, eu olhava pra aquilo, eu olhava assim, mano, eu gosto da Poema, é uma igreja legal, só que, cara, eu acho que não serve pra mim. Porque é uma igreja muito grande, perfeita, já funciona muito bem e as coisas estão lá. E, cara, não cabe eu lá, né? Então o que eu vou poder agregar lá? Cara, olha a mentalidade, né? Então eu vou pra uma igreja menor que talvez eu vou conseguir chegar lá e vou ajudar alguém. Aí, cara, Jesus olhou pra mim, é um pouco o que você falou ali no começo, antes de começar a gravar. Jesus olhou pra mim, cara, de alguma forma me ensinou no meu coração. Falou, cara, não é sobre o que você vai fazer pela igreja. É o que ela vai fazer dentro de você. Aleluia. Meu Deus, cara. Aí eu olhei pra isso, cara. Eu falei, Mas, cara, como diz os pentecostais, é forte, terra. nossa, eu falei, como assim, cara? Como assim? Daí eu falei, beleza, vamos pra lá. E fomos, cara. A gente chegou, a gente foi, cara, começamos ali e tal, fomos pro primeiro GC. A gente chegou no GC, né, que é a célula nossa lá e tal, o grupo de comunhão ali. E daí a gente chegou lá, e daqui a pouco, mano, e aí, como foi essa semana e tal? O pessoal tava voltando de férias, né? Daí, daqui a pouco, um casal começa. Cara, minha vida não tá bem. Minha vida, não, tá uma droga, cara. Nossa, o final de semana foi terrível. O final de ano foi terrível. Briguei com a minha esposa. As finanças não andam bem. Mano, começou a rasgar o coração. Começou a falar. Eu olhei, cara, como assim, mano? Mano, era um dos caras assim, tipo, mano, tipo, cara... Referência. De uma forma referência ali, sabe, no nosso meio. Tipo, olhando pra aquilo, né? Eu falei, cara, eu não conheço esse ambiente, mano. O ambiente que você confessa pecado. Mano, sabe? E é tão bíblico, mas, cara, nos nossos dias a gente viveu um outro, cara, sei lá, uma outra ideia, assim. Eu chegava, cara, como líder de jovens também em alguns ambientes. Cara, e aí? Como que foi? Como tá esse final de semana? Como foi as férias? Ah, tudo bem, graças a Deus, foi de boa. Mano, você escondia a fragilidade muitas vezes, né? Mano, porque se daí você é líder, como que você vai expor uma fragilidade? Porque você tem medo, talvez alguém te tirar você de um lugar e colocar, agora você não vai te servir mais. Tá sabendo? O Juninho tá fraco, o Juninho tá mal, É. o relacionamento com a esposa não tá bem. Cara, vamos tirar ele da posição. Cara, acontece. era tipo assim, praticamente o normal, né? E ali a gente viu, cara, pessoas rasgando o coração. Mano, daqui a pouco o ambiente, mano, tomou conta ali. Um confessando pecado pro outro e tal, e daqui a pouco o ambiente um orando pelo outro. Eu falei, meu Deus, velho, eu tô num lugar, cara, que as pessoas são de verdade, velho. Ninguém tá preocupado. As pessoas assim, são de verdade. Ninguém Essa tá é a palavra. sabe? As pessoas são de verdade. Ninguém tá preocupado com cargo, com alguma coisa ali. E daí, cara, eu olhei pra aquilo, daqui a pouco, mano, o cara que tava liderando o GC, ele falou, cara, isso aqui é uma mesa. Ai, meu Deus, é uma mesa. Cara, daí eu comecei a olhar pra aquilo e falei, meu, de verdade, cara. Nossa, realmente é um ambiente onde a gente tem que, cara, escancarar nosso coração, nos tornarmos, cara, nu diante de Deus mesmo, mas, cara, diante dos homens, aqueles que vão orar pela gente, vão, cara, nos apontar pra isso, né? E aí Jesus começou a, cara, me desconstruir completamente, cara, tudo que eu achava que tava certo e tal. E Jesus começou a me desconstruir, me quebrar muita coisa, assim. Eu falei, meu, eu tô reposicionando você, cara. E um tempo depois eu recebi uma palavra de um amigo, pastor nosso lá também, ele falou, cara, Jesus tá reposicionando vocês. Mano, sabe que dia que foi isso, mano? Foi um dia que eu tava sendo, cara, consagrado diácono na igreja. Mano, cara, tinha acabado de sair de um lugar de pastor, mano. Cara, e daí ali, cara, eu tava ali feliz, cara, queimando por Jesus, mano. Mas daí eu tava ali, cara, daqui a pouco, sabe, aquele mix de sentimento, eu falei, Jesus, mas parece não fazer sentido, mas eu tô feliz, cara. Aí, cara, daqui a pouco veio esse cara, olhou pra mim e falou, meu, Jesus tá te posicionando, cara, no tempo dele. Alguém podia dizer, né, cara, como que é a rebaixado. Felicidade em ser rebaixado. Meu Deus, mano, cara, né? Foi isso. Mas é quando você desconstrói a ideia de posição no homem e constrói a posição em Deus, porque em Deus eu tô crescendo, mas no homem eu tô diminuindo. Mas importa que eu cresça nele e diminua aqui. A ideia é que se a semente de trigo não cair no chão morrendo, não dá ela frutos, mas morrendo ela prospera. Cara, o Juninho tá morrendo. O cara que tá agonizando, o homem tá agonizando, tá lá na UTI. Mas o homem de Deus que habita em mim, cara, esse tá voando cada dia mais leve em Jesus. E isso é poderoso. O Cote, Marcos Antônio Cote, ele fala muito sobre isso, eu gosto muito quando ele fala sobre isso, que quando ele chega num ambiente onde todo mundo tá falando em línguas, manifestações espirituais, dons, ele gosta,
E ele aprendeu a admirar esses ambientes. Mas ele fica impactado quando ele chega num ambiente e começa a ver confissões de pecado. Porque ele entende que ali há liberdade, manifestação do Espírito de Deus. E isso é profundo por quê? Porque quando você, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas quando você não sente medo, você abre o coração. E isso assim, é poderoso. Porque ninguém abre o coração com medo. Não, eu tenho medo de falar a verdade. Eu tenho medo que as pessoas vão pensar, eu tenho medo que as pessoas vão achar, eu tenho medo que vai acontecer comigo. Então você guarda, e o salmista mesmo diz, né? Enquanto guardei os pecados, meus ossos secaram. Mas quando eu confessei, eu achei graça diante de ti. Então, falar traz a graça de Deus sobre nós. E quando você confessa num ambiente onde tem liberdade, você encontra a graça de Deus. E é poderoso porque esses ambientes transformam a vida da gente. E eles nos organizam, eu penso assim, ó, entre o cara que se achava perfeito e o cara que reconheceu sua imperfeição. Deus trabalhou no imperfeito, mas Deus resistiu ao soberbo. E é o que a Bíblia diz, eu dou graça ao humilde, mas eu resisto ao soberbo. Não é que você não consegue alcançar Deus, há uma resistência da parte de Deus. Deus está dizendo, eu resisto à sua adoração, eu resisto aos seus atos que performam, eu resisto ao soberbo, mas eu dou graça. É como se Deus estivesse dizendo, eu não resisto. Deus está dizendo o contrário, assim, é como o texto, o salmista mesmo fala, eu não consigo resistir ao coração quebrantado e contrito. O coração, quando está quebrado na presença, ele atrai a presença de Deus de uma forma que Deus não consegue negar. Eu preciso ouvir a adoração desse meu filho, porque ele está quebrado e quebrantado na minha presença. Isso é lindo. Eu li uma vez uma experiência de Wesley, né, John Wesley, que ali no século XVI e no século XVII havia muita disputa entre os arminianos e os calvinistas, né? E ali havia dois pregadores proeminentes, que eram Wesley e John Whitefield. E aí alguém perguntou, né? Wesley, você vai ver o Whitefield do céu? E aí Wesley falou, eu não vou ver o Whitefield do céu. E aí logo os caras falaram, eu sabia que você ia julgar porque o Whitefield é um pregador calvinista e você não vai ver o Whitefield do céu. Ele falou, não, eu posso explicar. Porque o Whitefield vai estar tão perto da glória de Deus. E o brilho do trono do Senhor vai ofuscar os meus olhos que eu devo estar tão longe, que eu não vou conseguir enxergar o Whitefield do céu. E essa é a ideia do adorador. Cara, eu não estou aqui para dizer que eu sou bom, para dizer que eu sou melhor, mas para dizer exatamente o contrário. Eu sou pecador. E mais, eu olho assim, Juninho, o homem orgulhoso, presunçoso, ele demonstra que ele está longe de Deus. Porque o homem que se achega a Deus, cada vez mais ele reconhece o quanto ele é pecador. Você vê a experiência de Isaías. Está na frente do trono de Deus. Tem querubim voando, tem anjo voando na frente dele. E ele fala o quê? Eu que sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de lábios impuros, agora os meus olhos viram o Rei da Glória. Você vê Gideão ali tendo uma teofania, o anjo do Senhor aparecendo para ele, dizendo, guerreiro, eu tenho contigo um propósito, Deus vai te levantar para libertar o seu povo da garra dos filisteus. E eu falo, eu que sou um homem tão pequeno, a minha família é a menor da minha tribo e a minha tribo é a menor das tribos de Israel. Então a experiência com Deus, ela é uma lupa poderosa, que não nos faz ver como somos bons, mas nos faz ver como somos imperfeitos. Então, você quer achar alguém que está andando com Jesus? Veja se ele está contando mais sobre as suas perfeições do que sobre suas imperfeições. Isso demonstra, cara, eu sou fraco, eu sou pecador, numa nova condição, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, mas sou um pecador. Mas, cara, o Rei da Glória habita em mim. E agora as minhas fraquezas demonstram a Cristo. Cara, isso é poderoso. E aí, Juninho, eu ia fazer exatamente essa pergunta, agora eu consegui voltar para ela, apesar de estar com muita vontade de estar falando sobre isso, que aqui, cara, eu até esqueci, eu vou deixar o celular de lado aqui, porque eu tinha feito um monte de perguntas aqui, mas a coisa estava falando de maneira muito gostosa, natural. Mas aonde você conecta artes plásticas, porque para quem não sabe, o Juninho também é um artista plástico, né? A cidade de Taubaté, na verdade, tem vários pontos de trabalho seu, né? Talvez você não saiba, mas quem gosta aí, não vou fazer propaganda, eles não estão me patrocinando, ainda não patrocinam, Vila Velha ainda não patrocina, né? Aqui a mesa, né? Podcast, né? O Na Mesa, mas aquelas artes bonitas que a gente encontra muitas vezes na fachada lá dos prédios, ela foi inspirada
ali pelo artista plástico Ale Júnior. E aonde que artes plásticas, Ju, conecta você ao propósito de mostrar Jesus? Cara, tem a ver com o novo de Deus, tipo, que chegou de uma forma assim muito, cara, muito, tipo, extravagante na minha vida, sabe? De uma forma assim, mudou muito, tudo assim, cara. No final de 2019 para 2020, cara, Deus nos deu uma palavra, sabe? Que Ele ia nos colocar em lugares novos, pessoas novas, ambiente novo, cara, tudo novo. E aí então, beleza, eu achei que era uma coisa, né? A gente falou dessa transição ali da igreja e tal. Falei, acho que tudo bem, acho que é isso, né? E nós estamos falando agora nesse ponto do Juninho, programador de controle e planejamento, trabalhando lá dentro de uma empresa, focado naquilo. Tava lá, de boa, né? E daí Deus falou, cara, de um tempo novo, né? Coisas novas, beleza. Eu achei, não, tudo bem. Daí a direção inicial que Deus nos deu era essa transição da igreja. Cara, tudo bem, respondeu a isso, a gente respondeu a isso, fomos pra lá. Beleza. Cara, primeiro culto que eu cheguei lá, nessa igreja, e aí, cara, a gente chegou assim, cara, era no começo do ano, e daí teve uma conferência no final do ano, né? E ainda tinha alguns itens de decoração na igreja lá ainda. E, cara, nessa igreja tava lá e tal, tinha umas coisas penduradas, né? Umas coisas bem legais, assim. E daí Deus falou assim pra mim, cara, olha pra essa igreja, olha pra essas coisas. Aí eu comecei a olhar assim e tal. Eu falei, cara, eu vou te trazer de volta pra esse lugar da arte. Que um dia, cara, você já queimou muito por isso, mas hoje você, cara, não vive isso, mas eu vou te trazer de volta pra isso. Eu olhei pra isso assim, cara, da hora, né? Tipo, mano, você entender muito, né? Eu compartilhei com a minha esposa, com a Fran lá, falei, amor, aí Jesus falou que a gente vai voltar pra esse ambiente de arte ali e tal. E daí, beleza. Cara, passou um tempo, né? Aí daqui a pouco eu conheci um cara que era um dos pastores de lá. E ele, cara, liderava todo o ministério, tipo, cara, criativo, artístico da igreja, né? E daí, cara, um amigo nosso lá em comum lá chegou, chamou eu assim, tá, me apresentou pra ele. E daí ele falou pra ele assim, cara, esse aqui é o Ale, né? O Ale Júnior aqui e tal. Ale Júnior se tornou Ale Júnior na Poema. Nem sei se os caras tiraram isso, né? É, Ale Júnior, mas nunca teve essa combinação, né? Olha, cara, esse aqui nome artístico mesmo, né? Esse aqui é o Ale Júnior que tá aqui e tal, tá chegando agora, né? Gosta de fazer umas artes, umas coisas e tal. Aí esse cara olhou pra minha cara assim, né? Falou, meu, que bom que você chegou, cara. Eu tava orando pra você vir. Aí eu, louco, mano. Eu não te conheço não, mano. Nem sei quem é você. Mas eu tava orando pra Deus enviar um cara como você pra cá e tal. Aí eu falei, meu Deus, mano. Cara, que da hora, né? Tipo assim, cara, aquilo ali começou a testificar, né? Aí, logo você depois, já tinha nascido no coração de alguém. Cara, e daqui a pouco, logo em seguida, ele olhou pra mim e falou, cara, eu tô transicionando, eu tô indo pra São Paulo e tal. Ele tava começando uma igreja lá. E, cara, eu tô indo pra lá e Deus, cara, tava olhando pra alguém vir pra cá e Deus mandou você e realmente uma resposta de oração e tal. Eu falei, cara, que doido. Aí, beleza, né? E, cara, e começamos. Aí eu tentei ainda voltar pra um lugar que eu tinha acabado de sair. Tipo, né, a gente, você conheceu também um projeto que a gente tinha lá nas ruas, o Outside Movement lá e tal. E daí, cara, a gente tinha parado já há um tempo, né, já fazia praticamente 6, 7 meses lá que a gente tinha parado esse projeto. E daí, nesse ponto, assim, aí eu tava ali, daqui a pouco tinha um ministério de evangelismo na igreja, que fazia um culto nas ruas, na praça e tal. Eu falei, meu, é isso aí, velho, eu vou voltar agora com força pra esse lugar, somar com os caras e tal. E daí um cara me chamou, mano, vem participar com a gente, uma reunião que a gente vai fazer e tal. Daí eu fui lá. Aí nesse que eu fui, tipo, cara, nesse tempo, mano, nossa, que da hora, eu voltei queimando, né? Nossa, vou lá, vai ser agora da hora, os cultos na rua de novo, não sei o que e tal. Daí eu voltei pra conversar com o meu líder de GC. Aí eu conversei com ele, aí ele falou, ô man, você não acha muito óbvio, não, cara, Deus te tirar de um lugar e colocar você num lugar novo pra você fazer as coisas antigas que você fazia? Aí eu, meu Deus, cara, como assim? Mano, beleza, vou orar, né? Daí eu lembrei da palavra. Um lugar novo, com as pessoas novas, ambientes novos, coisas novas. Eu falei, meu, então não faz sentido. Não faz sentido eu fazer isso. Aí que eu comecei a orar e falar, daí respondi pro carinha. Falei, mano, não vou colar com vocês por esse tempo e tal. Não sinto Jesus que não é pra isso. E é legal, cara, que na minha cabeça ainda, assim, tipo, tudo que é de Deus, parece que é de Deus pra gente. Só que não, cara. Tipo assim, tudo que é de Deus, ele continua sendo de Deus, mas talvez não seja de Deus exatamente pra gente naquele tempo, né? E ali eu comecei a entender, cara, a falar alguns não. Eu falei, cara, não, pra esse tempo não é o que Deus tem pra mim.
definir a estação, né? Identificar a estação é importante, né? Essa não é a estação para que eu esteja nesse local. Cara, muito assim, tipo assim, então eu falei um não ali e tal, e fiquei, vou esperar em Deus. Aí entra a pandemia, cara. Aí começou a pandemia, aí a gente tava ali, cara, na igreja, aí parou os cultos, né? Aí teve um culto lá online, lá e tal, aí daqui a pouco, beleza, aí nós teve o segundo culto. Aí o segundo culto eu tava assistindo a live assim, né? Aí daqui a pouco, mano, um dos brothers nossos lá, o pastor da igreja lá, cara, o Léo, ele pegou e mandou uma mensagem pra mim. Aí ele, cara, você acha que não dá pra gente fazer alguma coisa aqui não? O que você acha? Você tá assistindo a live aí? Eu falei, tô. Mano, vamos dar uma pirada junto e pensar que dá pra gente fazer. Eu falei, beleza. Aí na outra semana a gente tava lá. Na outra semana a gente já criou um cenário lá com madeira de pallet, as coisas lá, tudo lá. Aí foi um poeman lá e tal, foi o Lê com o Brunão lá ministrando, trocando uma ideia, a gente criou um cenário pra eles. Aí beleza, isso era numa quarta-feira. Daqui a pouco, na sexta, mano, o culto vai ser domingo, não dá pra gente fazer uma coisa diferente aqui? Eu falei, dá. Daqui a pouco, na outra semana, mano, vamos fazer algo mais diferente agora? Aí vamos. Cara, daqui a pouco deu uns 3 meses acontecendo isso semanalmente. Aí os caras me chamou e falaram, cara, isso nunca teve aqui na igreja. E, cara, isso tá se tornando um ministério, velho. Um ministério de cenografia, de decoração e tal. E, cara, a gente, quer convidar você pra liderar isso aqui. A gente não vê outra pessoa pra liderar isso, não sei cara, você que e tal. massa. Tipo. Aí eu olhei aqui e falei, meu Deus, velho. Cara, como assim, né? Eu falei, cara, amém, velho. Vamos orar e tal. E queimando por isso. Coisas diferentes. Daqui a pouco Jesus me lembrou. Mano, coisas diferentes, coisas novas. Aí eu olhei, cara. Mano, nem existia o ministério, meu irmão. Cara, Deus, ele criou um novo ministério pra mim poder estar no lugar. Tipo assim, não fala por mim, cara, mas, cara, pra testificar cada detalhe que Deus fez, né? Então, começou a palavra dele seja cumprida. É o Deus que dá a visão, mas manda o recurso para que ela seja feita. Cara. É o Deus que chama Noé e desconstrói uma arca. Noé fala, não sei, mas calma, o recurso vai chegar. O recurso chega junto com a visão, né? Poderoso. É muito poderoso. Cara, que vem com a direção, né? Aí, cara, começou e tal, ministério novo, começamos a fazer, começamos a montar uma equipe, começamos a montar algumas pessoas para somar junto e tal, e foi acontecendo aquilo. Então, eu já tava num lugar novo, né? Daqui a pouco eu já tava com um ministério novo, que já não liderava os jovens mais, estava liderando o ministério de cenografia. Aí faltava um detalhe, mano, meu trabalho, né? Que daí, é verdade, cara. Eu tava ali, mano, tinha acabado de ser promovido, né? A gente passou até no processo seletivo junto lá na época e tal. E daí, cara, fazia 1 ano e meio que eu tava ali na função e tal, e, cara, no meio da pandemia os caras deu férias, aí daqui a pouco deu, cara, jornada reduzida de trabalho, e, cara, foi dando várias coisas, tentando segurar a gente lá, né? Parecia que era alguém tentando segurar de alguma forma ali, cara, acho que os caras com um coração bom até, eu falei, mano, vamos mandar os caras embora, a gente não tem esse propósito, né? Aí daqui a pouco sai lá, né, a assembleia lá, tem que mandar uma galera embora, e daí nisso, cara, o meu chefe me liga, né? E daí ele ligou pra mim e tal, ele falou, cara, eu vi a chamadinha dele e tal, daí eu olhei e falei, mano, é hoje. É o momento. E daí ele ligou pra mim e tal, ele falou, cara, eu queria ter uma notícia pra dar pra você, cara, não é tão legal, mas, cara, preciso dar e tal, cara, a gente tá desligando você da empresa, não sei o que, eu tava de home office nessa época, trabalhando de casa, né? E daí, mano, ele falando, eu sei que cara, eu olhei pra ele, ali no telefone falando pra ele, falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Cara, eu sei que deve ser difícil demais, cara, você fazer isso. Mandar alguém embora, cara. Mas, mano, talvez vai ser difícil pra outras pessoas. Mas pra mim, cara, não vai ser pra você, mano. Porque eu, cara, de verdade, eu não tô saindo porque você tá me mandando embora ou porque a empresa tá passando um momento difícil, tá me saindo. Cara, Deus tá me tirando daqui, Deus já tinha falado comigo, cara. Então, cara, Deus tá só te usando pra fazer, cara, o propósito de Deus se cumprir, sabe? Então fique em paz, mano. Fique em paz, eu já sabia. Isso traz conforto pra pessoa, eu falei pra né? Ele, cara, eu já sabia que eu ia sair. Fica tranquilo, mano. Cara, Deus tá fazendo algo novo aqui, poderoso. Talvez ele nem sabia que eu era cristão, cara. Cara, mas eu compartilhei com ele e tal. Eu falei, mano, fica tranquilo, fica em paz. Jesus tá no controle de todas as coisas. Meu, cara, obrigado, cara. Tipo, né? Não esperava isso, mas, o cara tá na defensiva ali, né, cara? E ele tá esperando você xingar, você dizer, cara, você foi ingrato, você tá me demitindo, você não devia fazer isso. E você vai no rumo contrário. Eu falei, cara, não, já sabia, cara. Deus já tinha me falado e tal. Daí ele, cara, beleza e tal. Daí, beleza. Aí começou o desafio. Mano, na outra semana apareceu um amigo lá e tal.
Aí ele falou, cara, tô abrindo um negócio, queria fazer um trabalho aqui, você consegue fazer? A gente tinha uma cafeteria na época lá. Ele, cara, você consegue fazer um trampo pra mim aqui? Eu falei, consigo, fui lá pra ver. Eu fui lá e fiz pra ele. Daqui a pouco a gente indicou pra um outro cara, o cara, mano, eu quero fazer isso aqui e tal. Você consegue fazer? Eu falei, consigo, mano, vamos fazer. Mano, tudo coisa que eu nunca tinha feito na vida. E então, foi aparecendo, assim, do nada, feito, né? A gente sempre fala assim, cara, né? Mano, Mas você não faz é do nada, né? arte digital? Aí eu preciso fazer arte digital. Aí eu faço. Aí, mano, beleza, então, vamos fazer. Aí, mano, aí no outro dia, tava eu lá pedindo cartão emprestado da minha avó pra comprar um iPad. Tipo, mano, eu falei pro cara que eu fazia, agora tem que fazer. Eu tenho que dar conta. Eu falei, pelo menos um trabalho por mês eu preciso agora, que agora tem que pagar minha avó, velho. Tipo, tem um compromisso com o cartão da minha avó, né? Assim, aí, cara, as coisas foram acontecendo, e um cliente foi chamando o outro, foi indo. Daí, cara, daqui a pouco eu comecei a olhar pra aquilo tudo, eu vi, Deus cumpriu a palavra dele. Sabe, tem muitas coisas que Deus ainda tá fazendo e tal, tá gerando em nós, mas, cara, uma boa parte daquilo que ele já não tinha me falado naquele primeiro dia, cara, foi a primeira semana do ano, 2020, cara. Sabe, Deus já começou a mostrar e falou, cara, me deu cada vez mais me dá uma certeza que Deus é fiel, cara. A promessa que Deus faz, cara, ele vai cumprir, sabe? E tipo, mano, até algumas, talvez, até ele não cumpra por causa que a gente, de alguma forma, foi por alguns caminhos, cara, diferentes e tal, né? Mas, mano, Deus, ele continua sendo fiel mesmo quando a gente não é, cara. Cara, isso Deus, ele é fiel. tremendo. Então, tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Só que o mais doido disso tudo, cara, é que não aconteceu, sabe? Da forma, talvez, que eu imaginava. Mano, Deus deu uma palavra agora, semana que vem mudou tudo. Semana que vem acontece todas as coisas, mas não, cara. Você não acha que as coisas vão mudar nessa velocidade, né? Elas vão... É o que eu falei pra você no comecinho, né? Quando a gente tava fazendo o make-off, a gente falou sobre literalidades, né, de Deus. E a gente entende muitas vezes a voz de Deus no literal, né? E Deus tá numa esfera santa, poderosa e perfeita, né, cara? Né? Os tempos são diferentes de Deus. Kairos é diferente do nosso... É o tempo perfeito. As coisas acontecem muito encaixadas, né? Vamos dizer assim. Né? Como experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mano, isso tá somente em Deus, no tempo dele, né? Cara, nosso pastor lá, cara, o Leandro, ele tem uma frase muito boa, assim, cara, que assim, aponta muito pra isso. Deus, ele demora, cara, às vezes mais tempo nos preparando que nos usando. Cara, isso é surreal, velho. A gente olha, cara, Jesus, cara, só foi exercer um ministério com 30 anos, 33 anos ali. E, cara, passou 30 anos sendo um menino comum, uma criança, um adolescente, um jovem, cara. É 30 anos de preparo, 3 anos de ministério público, né? E a gente às vezes quer achar que... E a gente faz o contrário, né? Se prepara por 3 anos para ser usado 30, né? Cara, Deus faz dessa maneira muito poderosa, né? Então, tipo, cara, existe esse lugar onde Deus, ele faz do jeito dele e não é da nossa forma, do nosso jeito. A gente quer se prender, né? Aquilo, né? E, cara, sabe o que é o mais louco disso tudo? Eu olho pra história de Davi, cara. Mano, Davi era um jovem que recebeu uma palavra. Cara, a Bíblia fala, cara, que Samuel foi lá ungir Davi como rei de Israel. Você imagina, cara? Mano, imagina aquele jantar naquela noite, né, um almoço ali, tipo, todos os filhos ali se apresentando e tal. E daqui a pouco nenhum deles é escolhido, né? Deus fala, cara, que Deus rejeitou aqueles lá e fala pra ele, cara, não olha a aparência, olha o coração e tal. Isso é poderoso. E daí, quando Samuel olha pra ele, cara, não tem mais ninguém aqui. Ele fala, mano, não, tem mais um lá e tal, mas tá lá, escondido. Duvido que seja ele, né? Tá lá, ficar cuidando das ovelhas, atrás das manhadas. Não tem experiência militar, né? Não tem como ser ele, né? Aí Deus vai lá, cara, manda chamar ele então, assim, a gente não vai sentar à mesa. E daí quando Samuel chega com ele, Jessé, né, o pai de Davi, chama ele, cara, quando ele chega lá, aí Deus testifica, é esse. Aí, cara, Samuel unge ele. Mano, só que com o mais poderoso, assim, cara, que eu olho pra esse texto e eu vejo o tempo de Deus, é tipo assim, cara, Deus ungiu ele, beleza. Cara, Samuel foi embora, velho. Samuel foi lá, cara, beleza, valeu, acabou aí o jantar. É doido isso, né, cara? A conferência, rei de Israel. Mano, beleza, foi embora. No outro dia, cara, cara, você imagina a cabeça de Davi, falou, eu sou rei de Israel. Aí o pai dele olha pra ele, cara, então, amanhã então lá, 7 horas lá cuidando das ovelhas, beleza? Caraca, mas é um menino que recebeu uma palavra de se tornar rei, agora vai cuidar das ovelhas escondido de novo, né? Então, tipo assim, mano, o tempo de Deus, a palavra de Deus, ela talvez seja uma forma, um sparkzinho do que Deus vai fazer
mas ainda não se cumpriu porque ele só nos mostrou onde ele quer nos levar, mas ainda ele tem muito para trabalhar em nós. Aí, cara, a gente sabe que, mano, esse processo todo de Davi se tornar, cara, no dia que ele foi ungido rei de Israel, até se tornar rei, cara, levou quase 20 anos, 22 anos. É muito tempo, cara. É muito tempo, né, cara? É muito tempo de preparo, né? É muito tempo, cara, sabe, de realmente ele entender o propósito e passar por vários desafios ali e tal. E aí, cara, eu acho algo muito poderoso nisso, é que Davi, ele tá disposto, cara, fazer aquilo que precisa ser feito em qualquer momento. Então, tipo assim, cara, ele podia muito bem, mano, então eu não vou fazer mais nada, porque agora eu só vou fazer aquilo que o rei faz, agora vou ser rei. E tipo assim, cara, existe uma parada, né, muito legal, assim, que, cara, a gente precisa de alguma forma queimar por aquilo que precisa ser feito, antes mesmo, cara, de queimar por aquilo que realmente Deus nos deu, né? Então, tem um processo disso, até uma iniciação de um amigo nosso, tal, que fala sobre isso. Então, tipo assim, cara, Davi foi lá, cuidou da ovelha, daqui a pouco ele tava lá matando um urso, cara, matando um leão, mano, porque ele amava aquela causa daquilo que ele fazia, ele amava servir o pai, tava totalmente envolvido, né, naquilo. Então ele tava olhando para aquelas coisas ali, olhando para o futuro, mas, cara, vivendo um presente de uma maneira intencional, uma maneira, cara, que eu vou agradar o pai, eu vou agradar, cara, o meu pai na terra. Então, tipo, pequenos detalhes, você fiel no pouco, porque o Senhor vai colocar no muito, mas, cara, talvez era muito distante aquilo, né? Mas, mano, ele somente estava vivendo uma parada real no início, né? Então veja o quanto Jesus nos chama a ser fiel nos próximos passos, sabe? Assim, cara, Jesus me deu isso agora, então eu vou ser fiel nisso aqui, eu vou até o fim. E às vezes, cara, eu sinto que quando a gente começa a dar uma titubeada assim, querer não ser fiel no que Deus nos deu e querer avançar a etapa, querer, sabe, assim, a dar o nosso jeito, fazer de alguma forma, de alguma maneira acontecer, foi uma coisa que acabou acontecendo comigo. Eu tava nesse ambiente lá, trabalhando, comecei a trabalhar com a arte, aí começou a vir uns meses, cara, já fiquei 1 ano trabalhando com isso. Começou um mês, assim, que eu olhei pras coisas, pras finanças, falei, meu, tá difícil, cara, não tá batendo, cara, tipo assim, né, eu ia pro supermercado, assim, eu falei, meu, cara, se eu comprar alguma coisa aqui, não vai ser eu que vou pagar, velho. Vai ser minha esposa, do trampo dela que vai pagar. E, mano, beleza, a gente entende, né? Cara, nós somos um e... Mas, cara, é doído pra gente, homem, né? Como, cara, ser chamado pra ser um nossa essência, ser governo do lar, provedor, né? E ser provedor e tal. E daí você olhar pra aquilo e falar, cara, não tem, velho. Aí você olhar uma bobeira, né? Sei lá, talvez uma mistura diferente, um chocolate, uma coisa, você olhar assim e falei, meu... Cara, aquilo me pegou, velho. Aí eu comecei a orar, assim, por Jesus. Cara, não quero isso aqui não, velho. Eu não quero mais isso aqui. Mano, eu quero voltar a ter uma vida comum, uma vida simples, uma vida normal, de ir lá e trabalhar na fábrica de novo, voltar pra casa, ter um café da tarde aqui, cara, ir pra um GC, depois, cara, talvez participar do ministério, fazer alguma coisa, assistir uma Netflix aqui em casa, as contas tudo paga, aquele plano perfeito, né? Só que, cara, é tão perfeito que, tipo, cara, aos nossos olhos, que é imperfeito pra Deus, né? Mas sabe o que eu percebo nisso, Gil? É a necessidade da gente estar com a mão no painel de controle do avião. Cara, e a vida com Deus é solta. Eu quero dirigir. É a ideia de não usar Deus como um cinto de segurança, né? Acionado na hora da batida. Mas Ele quer ser o volante de direção. Deixa que eu te levo nessa estrada. E isso é poderoso porque nós somos carregados pelas nossas emoções a controlar. E o ambiente de vida com Deus é um ambiente onde você já não tem mais controle. Perder totalmente. Porque é a relação de dependência. Deus não nos pede o óleo, Deus nos pede vasilhas. O que Deus está dizendo? O milagre é comigo, mas a disponibilidade de entrega é sua. Você precisa entregar e eu vou fazer o óleo aparecer. E o óleo aparece, né, cara? Mano, cara, assim, eu tô citando os caras aqui, né? Que é nossos pastores, amigos lá. Mas, cara, o quanto a gente... Tô aqui, cara, em quase 6 anos ali, o tanto que Jesus, cara, realmente nos esticou e nos trouxe tantos princípios profundos, assim, cara, que mudam a nossa vida, né? Cara, o Leandro fala uma parada sobre a ordem de Deus.
Cara, que é muito poderoso, né? Porque, cara, o que é ordem pra gente, né? Tipo, mano, o que é perfeito aos nossos olhos? Cara, a ordem pra gente, talvez a gente chegar lá em Curitiba, no Jardim Botânico, e ver, cara, todas aquelas flores plantadas, bonitinho. Cara, toda época, qualquer época do ano que você for lá, você vai ver, vai estar aquela plantação. Amarelinho no amarelinho, cara, vermelhinho no vermelhinho. Perfeito, tudo lindo e tal, cara. E a gente quer que a nossa vida seja assim. Mano, tudo andando bem, as contas sendo pagas, a saúde tá em dia, cara. Mano, a alegria ali no lar e tal, e conquistando uma casa melhor, um carro melhor. Cara, tudo certinho, né? Só que daí a gente esquece, cara, que pra ter ordem dessa forma, né? Como lá o jardim, tá? Mano, quando é alguém, tipo, tirando as flores, colocando outros, plantando e tal, organizando tudo ali pra mostrar pra que eles estão se visitando, olhando, e cara, e a gente nem vê os caras trabalhando, a gente não vê ninguém agindo ali, né, e vê aquela ordem. Só que, cara, o que é ordem pra Deus, mano? Cara, ordem pra Deus é lá no início de todas as coisas, é uma floresta, é uma Amazônia, tipo assim, cara, você olha pra aquilo, é uma árvore diferente, uma árvore nascendo em cima da outra, uma planta que nasce em cima de uma outra coisa, cara, um monte, um vale. Isso é ordem pra Deus, cara. E, mano, aos nossos olhos é bagunça. Pô, cara, que bagunça que é essa? Tipo, mano, não tem nada assim, assimétrico, né? Tipo assim, né? Então, a gente olha pra isso e a gente quer governar as coisas do nosso jeito. Só que o plano de Deus, o perfeito dele é uma maneira diferente, né? E eu comecei a olhar pra isso e falei, eu quero voltar e viver uma vida comum, uma vida simples. Estabilidade, conforto e segurança, né? Normal, né? Assim, né? Uma vida, cara, que é comum, cara. É uma vida que as pessoas que de alguma forma estão vivendo, cara, sem Jesus, mano, elas só almejam este lugar, cara. Elas só almejam isso. Uma vida tranquila, em paz. Mano, não tô roubando, não tô matando, não tô fazendo nada de errado. Cara, eu só quero uma vida em paz e tal. E, tipo, cara, é isso, né? Porque daí um dia eu tava lá, cara, orando, Jesus, cara, não sei o que, eu preciso de uma vida normal, que não sei o que e tal. Daqui a pouco, no outro dia, cara, eu recebi uma proposta, uma pessoa que liga pra frente e fala, cara, o Júnior tá desempregado ainda? Se ele quer trabalhar, eu tenho um amigo que precisa, ele tá querendo alguém pra indicar uma indicação ouro pra trabalhar na GM, lá na montadora e tal. Aí eu falei, como assim, cara? Mano, eu pedi isso ontem, né? Aí daqui a pouco, foi lá e aconteceu e tal. Daqui a pouco, um mês depois, eu tava trabalhando lá. Eu falei, agora vai mudar minha vida, isso aqui vai acontecer e tal, beleza. Aí eu entrei, daqui a pouco eu entrei. Olhei assim, mó feliz. Cara, não deu uma semana, bro. Uma semana eu olhei assim, meu Deus, cara, o que eu fiz? Cara, essa experiência eu não sabia, não. Essa aí a gente não tinha conversado. Você tava lá dentro, então? Mano, eu tava lá dentro trabalhando. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida, cara? Aí eu comecei, mano, orar assim, falei, Jesus, eu não quero estar aqui, velho. Eu não sei, cara, o que tá acontecendo. Aí, cara, eu senti Jesus, agora, tipo era assim... Era aquilo que você queria, que eu queria, mas você não se reconhecia dentro. Mas, cara, não era o que Deus queria. Cara, Deus de alguma forma permitiu alguma coisa. Cara, eu entendo que Deus tem o plano dele, mas eu sei, acho que às vezes ele permite algo aconteça para nos mostrar e nos reconfigurar, trazer de volta pro lugar onde a gente valorizar aquele ambiente que a gente tava, sabe? E, cara, eu comecei a orar, Jesus, não sei, me dá uma resposta, me dá uma direção pra eu sair daqui, pedir conta aqui, não sei e tal. E ali orando, cara, e daqui a pouco, lendo a Bíblia assim, cara, com Jesus assim, lá em Hebreus 12, aí vai falar, cara, sobre Esaú, que quando ele vem o direito de primogenitura por um simples prato de lentilha, cara, mesmo depois ele implorando, com lágrimas nos olhos, ele arrependido, ele não teve. Eu falei, meu Deus, cara, eu tinha algo, cara, que Deus tinha me dado como um propósito e eu decidi entregar isso para poder viver algo simples, cara, porque um prato de lentilha é uma coisa que mata a sua fome de um dia. É uma simples coisa, uma simples refeição. E é isso que vive quem vive dessa forma. Mano, em busca de um prato de lentilha todos os dias. Totalmente, cara. Isaú entrega. Cara, o que mais precioso ele entrega. Mano, aqui que adianta. A Bíblia fala, cara, que adianta isso diante de mim que tô com tanta fome? Tipo, cara, né? Aí eu olhei pra aquilo e falei, por um dia de desejo, um dia de uma necessidade, eu abri mão do propósito. E aí olha como as necessidades elas podem distorcer, Juninho. Como as necessidades podem distorcer o propósito de Deus, guiado pelo seu olho e não pelo espírito. Cara, você pode tomar as piores decisões da sua vida. E aí você chegou nesse momento, bifurcação. Nossa. Era pegar ou largar. Aí eu vi que daí tipo assim, cara, eu falei, mas eu preciso passar por esse processo. Eu senti assim.
Aí, tipo assim, eu falei, cara, Deus me colocou aqui, mas eu preciso passar por esse processo. Se eu sair agora, é como se eu tivesse abrindo mão do processo que Deus também permitiu que eu passasse, né? E daí eu falei, orava, queria agora, Deus, agora acelera o processo. Não, ele transporta para o futuro. Aperta o next level e eu quero ir pro próximo morrer nível. E tal, não sei o quê. Aí, cara, Jesus começou a ministrar no meu coração, falou assim, eu nunca vou te tirar do processo, cara, se você não for aprovado nele. Então, tipo, cara, senão você vai ter que voltar nele. Eu até posso sair desse processo. Mano, tipo assim, só que eu vou sair, cara, de uma forma, cara, que eu não aprendi aquilo que eu precisava ter aprendido. Não extraiu as lições então, que tipo tinha assim, nele. e cara, e daí, como que a gente consegue viver o propósito que Deus tem pra gente da maneira, cara, real, da maneira fiel, né? É se a gente encontra Jesus no meio do processo. Aí Jesus começou a me dizer, cara, eu tô aqui, velho. Eu tô aqui na fábrica com você agora. Eu tô aqui, cara, na madrugada que você tá chegando, eu tava no segundo turno. Aí eu não podia ir pro GC. Aí, mano, cara, eu tava com um treinamento de GC, eu tava, queimando por aquilo, cara. Eu falei, não posso estar aqui, que não sei o que. Eu falei, vou voltar. Aí, vou pedir conta, isso aqui tá. Jesus começou a me ensinar meu coração, cara, não, fica aí até um tempo. Jesus deu um tempo pra mim de 1 ano, tá, pra mim ficar lá. E daí eu falei, vou ficar aqui, vou ser fiel nisso aqui. Então eu comecei a encontrar Jesus no meio do processo, cara. E daí eu olho pra isso. Eu vejo o quão precioso é a gente, cara, desfrutar Jesus no meio do processo, porque a gente quer só passar por ele e esquece, cara, que Jesus, ele quer estar com a gente até nesses dias difíceis, dias maus, dias de desafios, né? E, cara, quando eu comecei a entender isso, começou a se tornar uma jornada leve. Eu falei, cara, que da hora. Daí eu tava trabalhando com a arte de novo, de manhã, acordava às 7 horas da manhã, que eu tinha acabado de chegar às 1h30 da manhã, trabalhava com a arte, almoçava, corria pra fábrica, ficava na fábrica, voltava. Mano, uma correria, mas parecia que era uma sensação, nossa, cara, eu tô agora fazendo a coisa certa. Era mais leve do que o momento que eu tava mais de boa, só que, cara, o tempo de Deus, né, quando você tá debaixo do propósito dele, cara, traz leveza pra gente, cara. Traz paz, traz, cara, realmente Deus, ele nos mostra que ele tá ali do nosso lado, acompanhando com a gente, tá ligado? Independente do que você tá passando, quando o céu se conecta à terra, o barulho que o carpinteiro faz no coração não é mais de maltratar a madeira, mas é de esculpi-la, né, cara? E ele vai esculpindo a madeira. E você vai vendo a obra sendo feita, né? Porque nós somos aqueles que apreciamos o penoso trabalho que está acontecendo em nós. Então há um alinhamento, né? Entre a vontade de Deus, a absoluta vontade de Deus e a vontade do homem, né? E quando ela se choca, cara, é profundo e poderoso, né? Que você tá ali, como já dizia, né, o antigo teólogo Lázaro, vou passando pela prova dando glória a Deus, né, cara? Você tá sendo provado, mas você tá dando glória a Deus por tudo que Deus tá fazendo em você, cara. Cara, nesse final, entendi o tempo, cara, daqui a pouco fui lá, aí uns amigos, você é louco, eu pedi conta, que não sei o que, da uma fábrica, eu falei, cara... A grande montadora, sonho de muita gente, né? Você não tem ideia, eu tô voltando pro propósito, mano. Quando você volta pro propósito que Deus tem, velho, você não tá mais preocupado com mais nada, cara. Tipo, mano, então, hoje de verdade, velho, eu vejo que eu tô no propósito que Jesus tem pra mim, cara. Então, tipo, mano, eu olho pra isso e falei, cara, a arte pra mim é uma ferramenta, mas, mano, é a ferramenta que Deus tá me dando nesse momento pra cumprir o propósito que ele tem. Então, cara, quantas vezes, tipo, durante o dia, durante a semana lá e tal, durante o período, cara, de trabalho, eu tô na igreja servindo de alguma forma, cara, eu falei, não, hoje eu vou servir, amanhã eu trabalho mais e, cara, eu consigo ter uma vida de uma forma mais flexível agora. Cara, não tenho a melhor vida financeira, as contas não estão todas 100% pagas, não tenho... Cara, mas viver debaixo do propósito traz uma paz, que a Bíblia fala sobre a paz que excede todo entendimento, né? Cara, realmente... Ela excede. O entendimento terreno não vai conseguir compreender. A Bíblia fala que você ora pedindo aquilo que você precisa, agradece por aquilo que você já recebeu e, cara, a gente precisa estar nisso, cara. Mano, eu preciso orar e pedir algo pra Deus, mas, cara, principalmente também eu preciso agradecer por aquilo que ele já tem. Então eu não posso vir desequilibrado, né? Ah, Deus, me dá. Cara, mas se eu olho, às vezes eu começo a me questionar algumas coisas, eu olho, sento de manhã em casa, faço um café e tal, sento ali, cara, começo a olhar, falo, cara, Jesus, obrigado, velho. É contentamento e piedade. Juntos, né? É grande fonte, né, de louvor a Jesus. Nós estamos lá na igreja e o pastor começou agora essa semana 40 dias de prosperidade bíblica.
E a gente tava falando lá, o pastor tava falando no culto de domingo, quantas pessoas vivem em empresa, a Betis, casas de aposta, jogos, né, Tigrinho, Mega Sena, Loto Sena e todas essas coiseiras que tem aí no mundo, porque os caras têm esse desejo, eles querem ter uma vida melhor, eles querem comprar, eles querem fazer, eles querem ser. E eles se esqueceram que o mais precioso é de graça, é dado aos homens pela graça e de graça, que é ter a certeza de estar cumprindo o propósito de Deus. Eu falo isso porque eu abri mão nos últimos meses de alguns benefícios terrenos e posso te dizer, cara, que a vontade de Deus cobre todos os custos, né? A vontade de Deus, ela entra no nosso coração e se a gente fosse precificar isso na ponta do lápis, cara, vale muito mais a pena. Mas se você for contar isso para uma pessoa que não tem a natureza, né, de um homem transformado, porque a Bíblia diz que os espirituais discernem as coisas espirituais e conseguem entendê-las, os caras vão dizer, cara, você está falando loucura, que foi o que você falou, né? Que as coisas espirituais, elas excedem o entendimento humano ao ponto que alguém diz, né? A paz que você está sentindo, cara, ela não é lógica. Mas realmente as coisas que Deus faz quebra a lógica. É por isso que Deus trabalha no extraordinário, enquanto nós trabalhamos no ordinário. Para nós, a vida tinha que ser um compasso reto, mas você vê que até a frequência cardíaca no coração, ela tá lá altos e baixos, e Deus vai nos levando a no alto do monte da transfiguração, onde a gente vê a manifestação do profeta e da lei, da glória sendo vista aos nossos olhos. Mas ele dizendo, agora desce e lá embaixo faz o plano. Você sai de uma pesca maravilhosa, cara, a melhor noite da minha vida, Jesus diz, larga tudo e segue-me. Você é o cara que está vivendo prosperidade, Jesus olha para você e diz, vende tudo, dá aos pobres e volta. Então, quer dizer, ele está nos levando ao máximo e ao mínimo, nos ranges, né, mais altos e mais baixos, para nos provar que tanto no mais alto quanto no mais baixo, se você tiver Cristo, você tem tudo. É um hino antigo, nossos irmãos da Assembleia de Deus que estamos assistindo vão lembrar desse hino, né? Quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada, né? Mas quem tem Jesus, lá no céu já tem morada. Eu acho que essa é a certeza maravilhosa que todos nós temos, de que essa grandeza de andar com Jesus testifica. Nós somos filhos de Deus, e por ser filho, a gente sabe que o Pai, ele nunca vai falhar. Eu nunca entrei em casa e vi o Theo assim sentado, meu filho preocupado. E eu olhar para ele e falar, Theo, por que você está preocupado? Pai, eu tô achando que esse mês você não vai pagar a mensalidade da escola. Ou, pai, vai faltar lanchinho na minha lancheira, pai. Eu tenho certeza que esse mês você não vai conseguir comprar bisnaguinha para mim. Eu nunca vi, cara, meu filho de 8 aninhos ali pensando. Mas às vezes nós ficamos preocupados se Deus vai honrar a mensalidade. Se Deus vai garantir bisnaguinha na nossa lancheira. E na verdade, a gente precisa aprender exatamente com o coração de criança, né? E é por isso que Jesus diz, olha, quem não tiver coração semelhante a estes pequeninos não há de herdar o reino de Deus. Porque como criança a gente tem que olhar e dizer, eu sei que o meu pai não falha. Ele não vai falhar. E isso não está atrelado ao meu olerite. Isso não está atrelado se o mercado ele está indo bem ou se ele está indo mal. Se nós estamos num momento de crescimento ou de austeridade. Não, cara. A terra pode estar em crise, mas o céu está em festa e o meu recurso vem de lá e de lá eu continuo crendo, né? É a ideia do salmista, né? Para onde eu irei, se só tu tens? As palavras que podem de fato trazer socorro para minha alma, né? Então eu vou colocar os meus olhos no alto, porque do alto vem meu socorro. Eu já fui jovem, eu já fui velho, eu já fui jovem, eu já fui velho, mas eu já fui jovem e hoje sou velho. Mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Então essas palavras proféticas, elas alimentam e acalentam o nosso coração no meio do processo, né? Você vê ali, pode ser o corvo que vai trazer pão, mas o profeta não fica sem comida, cara. O profeta não fica sem comida. Deus vai mandar a manutenção da visão. Isso é tremendo, né, gente? Louvado seja Deus. E pra gente terminar, cara, porque mesa é assim, né? A gente começa sabendo por onde quer começar, mas não sabe por onde quer terminar, né? E essa mesa realmente nunca vai terminar, porque falo aqui da minha admiração e do meu carinho por você. Eu contei aqui, antes do podcast começar, do meu período de transição, de tudo que Deus está fazendo em mim.
E aí eu comecei dizendo, cara, Ju, eu te trouxe aqui porque você é um modelo poderoso de adoração. E eu quero terminar, Ju, contando para você algo que eu ouvi e que me arremete um pouco de por que seguir um discípulo de Jesus como você. Eu gosto muito de programa de animais. Cara, eu amo animal. Eu moro numa chácara, cara, minha vibe é estar com os bichos. E esses programas de natureza, animal, me chamam a atenção. Então eu estava assistindo lá o Natural um dia e eles estavam mostrando uma ilha que estava sendo repovoada por aves aquáticas. E aí o programa ele era basicamente assim. As aves aquáticas ficavam à beira do porto, num pier, e elas se alimentavam das vísceras dos peixes que os barqueiros traziam. E aí era um ponto turístico lindo e as pessoas iam lá para fotografar aquelas aves. Eram pelicanos gigantes e eles recebiam as vísceras dos pescadores. Então o pescador chegava lá com as caixas de peixe, abriam os peixes, jogavam as vísceras e os pelicanos vinham. Quando aquelas aves gigantes vinham, todo mundo ficava registrando. Só que aquilo gerava um cheiro muito forte. E aí uma nova gestão chegou na cidade e o prefeito falou, cara, a gente tem que fazer uma cooperativa de pesca e as vísceras precisam ser descartadas no lugar correto. E quando eles começaram a fazer isso, os pelicanos começaram a morrer. Porque nenhum pelicano mais sabia ir ao mar pescar. Todos eles estavam acostumados a comer das vísceras que os pescadores jogavam para eles. E aí o que o programa estava mostrando? Foi necessário ir na outra ponta da ilha, trazer pelicanos nativos daquele local que sabiam pescar, povoar aquela ilha com pelicanos que sabiam pescar para que eles pudessem ensinar os novos pelicanos a pescar. E aí, quando eu estava vendo aquele vídeo, eu fiquei pensando, cara, como os modelos são poderosos. Porque às vezes a gente fica muito tempo num lugar e desaprende a ser o que naturalmente nós devíamos ser. E eu comecei falando sobre adoração e eu termino falando sobre adoração. Porque talvez a gente esteja recebendo aquilo que descaracteriza o que realmente Deus pediu para a gente ser. Adoradores naturais. E como ambientes são poderosos para nos ensinar, mas também para nos fazer desaprender. E aí Deus traz um pelicano da ponta da ilha para o lugar onde eu estou, só para me ensinar a pescar de novo. E por que a minha admiração por você só cresce, e é um agradecimento por você estar aqui hoje, porque você tem me ensinado a ser simples, mas ao mesmo tempo ser intenso. E de que essas duas coisas podem caminhar junto. Que um verdadeiro discípulo de Jesus, ele se baseia na verdade e não na personificação. Ele nos ensina que nós somos chamados para andar e se relacionar com Cristo antes de fazer alguma coisa para Cristo. Então, cara, cabe aqui a minha admiração por ver Jesus em você. E por ver Jesus em você, cumpre-se a palavra lá que está em Provérbios. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Cara, obrigado por me afiar nesse momento. Porque como o arqueiro que estica a flecha para que ela alcance o propósito, cara, você estica os meus modos de crer e me repensa, mas eu tenho certeza que é tensionando para trás que a gente cria impulso para frente. E que você continue, cara, a ser esse líder de adoração, sem violão ou microfone nas mãos para cantar, mas motivando uma geração de homens e de mulheres a serem adoradores intensos, extravagantes, mesmo no silêncio. Porque Deus não nos chamou apenas para ser, mas nos chamou de fato para andar com Ele no silêncio. E no a sós com Deus tem vida profunda. Se despede da gente, Ju, dando assim uma palavra de bênção sobre nós, para aqueles que vão assistir, para aqueles que vão refletir, para aqueles que vão ficar pensando nas palavras que você soltou aqui como flash, que vai começar a alcançar corações agora. Né? O Abba, o Pai, vai levar isso para os filhos que necessitam ouvir, e a gente crê que aqueles que vão ouvir com o propósito do céu falando com eles. Qual que é a bênção que você tem para nos dar? Amém, mano. Cara, eu acho que um dos textos que sim, que tem direcionado minha vida por esse tempo assim, né? É tema até da nossa igreja lá, né? Efésios 2:10, né? Nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para realizar as boas obras que Ele antemão, cara, preparou pra gente. E, cara, eu acho que a gente precisa lembrarmos disso, sabe? O quanto a gente é precioso para Deus. A gente não é, né? Não é uma graça, né?
cara, perdida, né? Uma graça, cara, que a gente acha que a gente é o centro do coração de Deus, não é isso, mas, cara, Deus, ele nos fez de uma maneira muito incrível, cara, muito preciosa, né? Então, Deus, ele nos fez únicos, exclusivos, cara, Deus nos fez, colocou um DNA em nós, somente a gente carrega, então, nós somos obras das mãos dele, mas ele também preparou pra gente, né, uma promessa, ele preparou pra gente, cara, uma obra pra que a gente realizasse também. Então, cara, eu acho que a gente precisa só estar em busca de Jesus, em busca da palavra dele, buscar quem Deus é, nos conhecer cada vez mais a Deus, porque, cara, quanto mais nós conhecemos a Deus, nós também começamos a nos conhecer o que Deus colocou dentro de nós, pra gente fazer, pra gente realizar. Hoje, muitas coisas que eu faço, se eu olhar, cara, alguns anos atrás, eu jamais imaginaria que eu faria. Tipo assim, cara, não faz sentido, não é isso e tal. Mas, cara, eu só consigo de alguma forma fazer algo, cara, porque eu encontrei, cara, sabe assim, quem Deus é primeiro, quem Deus é em mim, assim, o que Ele tá me chamando pra fazer. E aí começa a mudar tudo, né, e tal. Então, acho que o convite pra galera, né, que eu deixo aqui, assim, sabe, é se relacionar com Deus, mano. É realmente se tornar amigo de Jesus, cara. Ele fala, cara, que aos seus amigos ele conta segredos, né? Cara, é profundo, então existe um lugar, assim, de uma intimidade maior. Então, às vezes a gente tá com tanta dúvida do que fazer, o que eu faço, Cara, os amigos de Jesus, sabe, assim, ouvem, cara, os segredos, né? Então, existe um nível de uma intimidade maior. Eu acho que é esse lugar que a gente precisa buscar, que a gente precisa, cara, perseguir a glória de Deus para encontrar cada vez mais esse ambiente que nos toca, sabe? E esse ambiente, a maior parte deles, ele vai estar no secreto, mas também, cara, ele vai estar na mesa. Porque a parte de Jesus que eu não conheço, cara, tá no Murilão, tá, cara, tá em cada um aqui, naquele que eu me relaciono. Então, cara, cada um de nós temos uma parte de Cristo, entendemos que ele é a cabeça desse corpo, que bem ajustado, ele realmente funciona de uma maneira muito perfeita, né? Então a gente tá aqui, cara, só buscando Jesus, ouvindo uns aos outros nesse podcast da mesa aqui, pra gente realmente, cara, acessar uma parte mais de Jesus, uma parte a mais ali. E, cara, poderoso demais essa mesa, obrigado pelo convite, tá aqui, obrigado mesmo aí, te admiro demais também, né? Cara, lembro, a gente trabalhava junto, quando eu passava lá no perto da linha lá e parava lá, esquecia até de outras coisas, porque a gente tava falando de Jesus, cara, e quando a gente tá falando de Jesus, sabe, o nosso coração queima, né? Como Emaús lá, o pão é partido, os olhos são abertos, eles lembram, mano, a gente tava lá com o coração queimando, né? E esse coração queimando, o pão partido, nos faz lembrar de quem Jesus é. E cara, é a mesma atitude que os discípulos tomaram. A Bíblia fala, cara, que eles imediatamente eles levantaram e correram e voltaram. Então, cara, você estava queimando o coração, tá ouvindo de Jesus, mano. Volta pro lugar onde ele tá, velho. É isso. E a gente permanece lá. Então é isso, cara. Mano, volta pra Jesus. Essa é a palavra. É essa aí, cara. Vamos pra cima, buscar Jesus, conhecer Ele, contemplar a face dele. Tem muita coisa boa então nesse podcast. Quem tá assistindo como aqueles filmes que pega do final para o início, estamos falando de um cara que foi curado de uma doença, né? Reconhecida como uma doença cruel e sem cura, rara, ia viver às custas de medicação e de restrição alimentar, e tá aqui falando que pouco tempo depois dessa cirurgia eu já estava falando e tomando um açaizão e pregando o evangelho. Eu até queria falar com você sobre o Outside, cara. Eu ia fazer várias perguntas sobre isso, né? A ideia tem muito serviço para fora da igreja, né, Juninho? Tem muito serviço. A gente fica preso nos cargos dentro da igreja, mas acho que tem muita coisa rolando para fora que a gente pode dar atenção e ser útil, né? Cara, mas é aquilo. Essa mesa não acabou aqui. Eu acho que daqui a um tempo você vai ter que voltar a sentar aqui e dizer, cara, Deus tem feito maravilhas e esse é o motivo pelo qual estamos felizes, porque eu tenho certeza que a nossa geração, ela tem contato com grandes homens de Deus. E você é um cara que me inspira e vamos continuar essa caminhada. Juninho, obrigado. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Sucesso na sua caminhada e continue nos guiando pela vida e pelo exemplo. É nóis. Galera, muito obrigado por estar aqui conosco. Forte abraço. Beijão no coração de vocês. Assistam essa mesa e sejam edificados e abençoados por ela.